Somente uma pessoa com olhos azuis pode herdar o trono. E, em vez do menino, sua irmã tinha esses olhos. Por isso, o homem a cativou em seus cuidados para assumir o trono. Para a burra garota, isso não era uma vida, mas uma existência. Por causa disso, ela queria morrer, mas tinha um escravo que reacendeu uma centelha nela. Assista a essa interessante história agora mesmo, logo após se inscrever no canal e curtir este vídeo. Essa é a única coisa que me motiva a fazer novos vídeos. A bandeira do Império tremulava sobre o palácio incrivelmente brutal. Ao mesmo tempo, uma reunião informal estava ocorrendo no palácio. Um homem conduziu uma garota chamada Haka a um grande salão, com a luz do sol entrando pelas janelas. Um estranho estava esperando por ela lá. O homem que trouxe a mulher lhe disse que esse estranho os havia ajudado muito em sua expedição punitiva. Esse estranho era o irmão mais novo do imperador, Sed Hildes. A garota olhou para o homem e viu que ele estava bem vestido e usava um terno requintado. Ele tinha o manto da família imperial em seus ombros. Então, o homem que havia trazido a garota lhe disse que Sed queria algo em troca por ajudar o império dela. Era uma ajuda muito significativa. Em seguida, esse homem estendeu a mão para o irmão do imperador e pediu-lhe que dissesse o que queria em troca de sua ajuda. Sed ergueu os ombros e falou com confiança. Eu quero você, Racha del Harsa. A garota não esperava ouvir isso. O medo apareceu em seus olhos. Era o medo do desconhecido. A garota odiava o inverno, porque sempre acontecia algo ruim quando o inverno chegava. E também porque ela passava essa estação com Sid. Essa será a época em que eles passarão mais tempo juntos no quarto. Sed estará constantemente se esforçando para desfrutar das emoções que a garota lhe proporciona. Seus encontros eram tão frequentes que a menina parecia constantemente exausta. Era evidente que ela não gostava dos encontros, mas ela foi forçada a fazer concessões ao marido. Seth sempre exigiu devoção e submissão de Racha. Ele determinava quando o encontro deles terminaria sem deixar que a garota fizesse essa escolha. O homem era persistente e rude em sua comunicação com Haka, por isso ela sempre pedia que ele diminuísse a persistência. No entanto, o homem muitas vezes não a ouvia porque estava se sentindo muito atraído pelos sentimentos que estava tendo com a garota. Na verdade, Sed queria unir as almas com Racha para sempre, mas não podia fazer isso porque a garota choraria o tempo todo. De tempos em tempos, a moça lhe perguntava por que ele ainda estava com ela. O homem respondia que ela era sua recompensa, mas Haka não entendia o que ele faria com ela em seguida. Então Sed explicou que, na verdade, ele estava planejando se tornar um brinquedo de uma garota para satisfazer seus desejos. Ele disse à garota, lembre-se, nesta sala você pode me manipular como um brinquedo. Estes são tempos cruéis. Havia rumores de que a princesa havia sido trancada em seu quarto por cerca de uma semana, mas ela não estava sozinha. O quarto se tornou um terrível local secreto de morte. Os escravos estavam morrendo lá. Havia rumores de que a princesa fazia o que queria com eles. Não se sabia o que estava acontecendo a portas fechadas, apenas que as pessoas estavam morrendo lá. Ela recebeu atenção, fama e dinheiro, tudo o que seu coração desejava, mas ainda era infeliz como as outras princesas. No enorme salão, que era como uma segunda casa para Haka, a multidão estava agitada com gritos de "A princesa está aqui!". Ela entrou calmamente no salão. Roupas vulgares e maquiagem de noite já faziam parte de sua personalidade. Todos admiravam isso e observavam cada movimento dela com surpresa. A multidão estava, em sua maioria, observando e discutindo apenas a princesa. E Racha sabia disso, e no fundo ela gostava disso. Mas ela não tinha vindo para essa sala para chamar a atenção deles. Ela tinha vindo para outra coisa. As pessoas frequentemente sussurravam que nenhuma noite dessa mulher encantadora estava completa sem homens e álcool. Ela era a personificação de todas as normas proibidas, e sua permissividade fez dela a Racha que todos conhecem. A garota foi rotulada de lobo em pele de cordeiro, porque ninguém sabia quem ela realmente era. Havia apenas muitos rumores sobre ela. Mas, por trás de toda essa admiração, havia desprezo, nojo e um desejo de eliminar essa princesa da face da terra. Ignorando a atenção de Racha, ela passou veladamente pelas pessoas no saguão e subiu lentamente as escadas. Ela viu uma mão familiar estendida para ela, e um sorriso começou a aparecer lentamente em seu rosto. Depois de beijar gentilmente a mão, seus olhos azuis pararam na pessoa cuja mão ela estava beijando. Com as palavras "Saudações, Vossa Majestade, o Imperador", ela parecia anunciar a todos que ficassem quietos,
porque agora uma das partes mais importantes do evento havia começado. O homem sentado atrás do trono disse a Haka para chamá-lo pelo primeiro nome, pois eles se conheciam bem o suficiente para continuar a se comunicar de maneira formal e profissional. É claro que foi difícil, porque essa comunicação se tornou um hábito ao longo dos anos que foi difícil de quebrar. Ainda assim, ela disse Kargen ao majestoso imperador, cujo poder era difícil de medir, cuja autoridade havia sido construída ao longo dos anos com base em ossos e sangue. Ele ficou satisfeito com o fato de Raha tê-lo chamado pelo nome. Então a puxou gentilmente para perto e olhou para o pescoço dela. Sua atenção foi atraída para um presente antigo que Rasha estava feliz em usar, um pingente com uma pedra grande. A garota não respondeu, porque Kargen a interrompeu. Como foi seu domingo? Seus escravos? Você está feliz com eles? Esse olhar azul poderia ser reconhecido por milhares de pessoas. Os olhos azuis brilhantes que pareciam brilhar quando olhavam para Kargen eram um puro deleite, e por alguns segundos até distraíram o homem. A princesa respondeu com alegria. Estou muito satisfeita. Nem percebi como as noites passaram voando, como se essa fosse uma das melhores respostas que o imperador poderia ter ouvido. Seu ego ficou satisfeito com a ideia de que seus esforços não foram em vão e que seu desejo de satisfazer Rahu havia sido realizado. Todos na sala ficaram maravilhados e observaram a conversa deles. A multidão não ousou interrompê-los, apenas o garçom, que ocasionalmente andava por ali e trazia bebidas alcoólicas, quebrou o silêncio durante a pausa. Kargen disse, "Você nunca me decepciona, minha princesa." Kargen rapidamente pegou o vinho na bandeja do garçom e começou a despejá-lo em sua taça. Ele manejou a garrafa com tanta habilidade em suas mãos, sem derramar uma gota fora do copo, que causou admiração entre a multidão, pois seus movimentos eram hipnotizantes. Depois de provar o vinho seco caro e envelhecido, Kargen sorriu e disse, "Você nunca saberá o quanto eu me importo com você." A princesa apenas respondeu que quem mais, além dela, poderia sentir todo o cuidado dele por si mesma, e o imperador riu imediatamente, porque, se você pensar bem, a princesa estava certa. No entanto, mesmo que o império inteiro não saiba disso, Raha deve saber tão bem quanto o imperador. De repente, o homem se esqueceu de qualquer regra de etiqueta, não se importou com a sujeira deixada pelo vinho, agarrou a taça com as mãos, deixando respingos e manchas que seriam impossíveis de remover mais tarde. Ele olhou para a princesa e disse, "Sua resposta foi correta. Devo conceder seu desejo? Ouvi dizer que o Império Sagrado conduziu um experimento visando a mim, enquanto eu vou matá-los com minhas próprias mãos. Você se senta e assiste a esse Raha." O imperador também prometeu levar o escravo, que ela considerava o mais bonito de todos, para os aposentos de Haki. Passando suavemente a mão, suja de vinho tinto, na bochecha da moça, ele disse, "Esse é o seu desejo, não é? Minha amada irmã." Haka apenas sorriu e concordou, pois estava esperando um novo escravo em seus aposentos, mas ficaria feliz em ver outros. De repente, ela se lembrou de sua infância, segurando uma pequena flor no cabelo e gritando alegremente no corredor. Os pais contaram a Haki e Karen sobre as tradições de seu império, e esse foi um dia inesquecível na mente da menina, porque eles estavam muito felizes. No dia em que a estrela do império toma posse do céu, aquele que recebe os olhos do herdeiro e a fortuna do imperador do Império Delo. Haka observou seu irmão enquanto seu pai e súditos falavam com ele, dizendo que ele era o herdeiro do trono e que governaria o império. Mas nem tudo estava de acordo com as regras, e isso deixou uma grande marca no coração da princesa. Seus olhos eram cinzentos, sem nenhum traço da cor azul do herdeiro, mas a família Haka não parecia dar atenção a isso, e as tradições que haviam sido preservadas por séculos até hoje poderiam simplesmente ter sido descaradamente quebradas pelo imperador Kargen. Rasha ficou com os olhos azuis, mas nunca recebeu o título de imperatriz, e esse foi o último dia em que ela pôde ver sua mãe. A história remonta a tempos antigos, quando havia apenas um e único país abençoado no mundo, chamado Império Delo. Os olhos azuis eram um símbolo único e uma proteção divina que era concedida apenas ao imperador. Um poder absoluto que pode proteger não apenas o imperador e sua família, mas todo o império. Haka aprendeu essa história há muito tempo e sabia que agora se sentiria culpada o tempo todo, pois seus pais gritavam com ela desde a infância por ter roubado os olhos azuis do filho. O príncipe herdeiro não recebeu olhos azuis como todos esperavam,
Mas o falecido imperador colocou no trono aquele que despertava mais esperança, e estava pronto para isso. Ele era chamado de semi-imperador, mas seus pais sempre o trataram melhor porque era um homem que deveria liderar um império, não uma mulher. Para fortalecer sua posição e status, ele decidiu iniciar uma luta feroz e invadir os territórios de outros impérios. É por isso que as vítimas, que já haviam sido abaladas pelo poder imperial, decidiram se voluntariar para o experimento para matar Kargen. Sua esperança era baixa, mas à medida que mais e mais pessoas exaustas morriam, sua esperança crescia lentamente, assim como sua força. Eles se prepararam por um longo tempo, mas infelizmente não conseguiram superar Kargen. Foi um dia terrível. O corpo morto que ele arrastou pelo chão como um pedaço de lixo estava à vista, assim como o rastro carmesim que ele deixou para trás. As tropas cercaram as pessoas exaustas e as fizeram prisioneiras sob a mira de uma arma. As pessoas que estavam realizando os experimentos simplesmente não tinham forças para resistir. Camisas carmesim, hematomas por todo o corpo e dores de cabeça que assombravam cada um deles eram um símbolo da crueldade de Kargen. Todos eram obrigados a obedecê-lo, porque a vida era mais importante do que qualquer orgulho, e se não o fizessem, poderiam se encontrar com a vida após a morte antes de dar um passo em direção ao imperador. É claro que o imperador apenas riu disso, porque o experimento fracassado dos meninos covardes havia falhado, e agora eles estavam de joelhos diante dele. Em sua própria voz, Kargen disse: "Eu ainda não fui morto. Se os ministros estão tremendo assim, o que acontecerá comigo? O laboratório não foi construído não apenas para me matar sozinho?" O homem continuou dizendo que não sabia quais atrocidades estavam ocorrendo nas terras sagradas, mas o número de reinos vizinhos inocentes que haviam sido destruídos partiu seu coração. Voltando-se para o comandante-chefe do experimento, ele perguntou se ele e sua equipe não tinham vergonha de Deus por realizar experimentos com pessoas. Seu poder era poderoso, porque o Colin tinha medo de perder a vida. De uma forma ou de outra, todos nesse reino sofriam, exceto o próprio imperador. E Haha não era exceção. Kargen disse que, como punição, ele amarraria os escravos a cavalos e os arrastaria até a propriedade, e o que restasse deles seria cozido para o jantar dos ministros. As palavras horríveis e nojentas que ele comentou poderiam ser usadas como tortura. O desejo de fugir e nunca mais voltar a este lugar deve ter sido gravado na mente de todos desde o primeiro segundo de sua estadia aqui. As pessoas pediam perdão, pediam para ter uma chance de viver e ser libertadas. Estavam prontas para fazer qualquer coisa pela liberdade. Kargen decidiu fazer as coisas de forma diferente, pois havia trazido sua preciosa irmã com ele, de modo que ela seria a nova proprietária desses escravos. Kargen escolherá alguns escravos fortes entre eles que possam sentir sua ira. O imperador os convidou pessoalmente para entrar em seu palácio e testemunhar o incrível e único show de seus escravos favoritos. Deus nunca fica irado. Então eles também não deveriam se reconciliar? Essas palavras causaram arrepios na minha espinha. Senti-me assustada, desconfortável e desagradável. De repente, Kargen percebeu que não havia chegado aqui sozinho e que deveria ter encontrado sua irmã, mas ela havia desaparecido de repente. Rasha andou pelos restos do prédio que poderia ser chamado de local de experimentos, sofrendo com seus próprios pensamentos, implorando para que parasse com esse tormento e a deixasse fugir. Qualquer um poderia suportar isso, mas Haka não queria suportar. Ela se sentia como um pássaro em uma gaiola dourada. Tinha tudo, menos liberdade. De repente, ela notou um estranho amarrado ao chão, seu corpo maltratado deixando imediatamente claro quem ele era. Tantos ferimentos em seu corpo deixavam a garota aterrorizada, e seus longos cabelos loiros conseguiam pelo menos esconder de alguma forma seus olhos cansados e sua aparência exausta. Haka soube que a realeza e as pessoas dos países destruídos por Kargen haviam se voluntariado para participar do chamado experimento de vingança. Suas mãos estavam amarradas com correntes de metal, e Haka sabia que esse cara não sobreviveria uma semana como escravo dela, o que era triste. De repente, ela decidiu se aproximar lentamente do homem e tentar algo, mordendo o dedo, tentando não perder o sangue que pulsava nele. Ela entendeu que mesmo esse experimento não faria mal a ninguém, então ele poderia morrer aqui e permanecer como um voluntário desconhecido. O homem abriu os olhos em choque quando sentiu o gosto de sangue em seus lábios, e o gosto de ferro que lhe era tão familiar ganhou um novo significado. Ele tentou se libertar do Kaidan,
Mas o instrumento de metal que continuava a apertar seus braços só piorou a situação, pois o Kaidan deixou feridas profundas. A garota sabia o que estava fazendo. Estava procurando uma maneira de preservar o que sempre lhe fora tirado e de encontrar algo que nunca tivera. Quando percebeu que já era o bastante, ela se separou da aula e amordaçou o homem com um pedaço de pano desconhecido. Ela notou um galho de árvore familiar no chão e decidiu pegá-lo. O voluntário foi forçado a engolir sangue, pois não tinha outra opção. No entanto, nem mesmo alguns segundos depois, o grito de Kargen foi ouvido em todo o salão. Ele estava procurando sua irmã, e quando a encontrou, testemunhou algo estranho. Depois de dizer, "Haha, o que você está fazendo aqui?" Ele caminhou gentilmente para a frente, sua figura parecendo assustadora contra a luz. A expressão séria em seu rosto não indicava nada muito positivo, como sempre fazia. Então Rasha fingiu não se importar. Com um sorriso apertado, ela se virou para o irmão e perguntou por que ele estava fazendo tanto barulho, se havia acontecido alguma coisa. Mas o imperador a interrompeu deliberadamente e se concentrou na pergunta anterior, não respondendo a nenhuma outra. Bem, a princesa não teve escolha a não ser fingir ser uma irmã feliz. Então ela disse que não vinha a essas terras há muito tempo. Então decidiu dar uma volta pela vizinhança e dar uma olhada na área. Segurando uma pequena varinha que parecia simplesmente mágica na luz escura, Rasha sorriu ainda mais. Ela se lembrou de que Karen havia gostado dessa árvore quando criança, e também havia dito que gostaria de trazer um pedaço dela para o Império. Mas Haka não podia nem tocá-la. O homem rapidamente se aproximou da irmã e traçou o contorno do rosto dela com os dedos, dizendo, "É isso mesmo, eu me lembro. Pensei que você tinha ido embora. Então, eu estava quase explodindo as cabeças de todos os ministros." Essas palavras lhe causaram arrepios, mas ela não podia fingir que se importava. Então prometeu ao irmão que nunca o deixaria e que sempre estaria ao seu lado. O idílio familiar de Kargen se tornou um pesadelo para Haka. O relacionamento deles era apenas uma ilusão de uma família feliz, mas, na realidade, estava destruindo a princesa por dentro. Olhando para os olhos azuis dela, o imperador disse, "Você sabe que tem olhos azuis, então não ouse desaparecer. Graças a você, podemos proteger o Império e ninguém pode me prejudicar." De repente, o homem colocou o dedo na pele macia de seus lábios, mas algo estava errado. O imperador sentiu o cheiro do sangue. Ele tinha certeza disso. Afinal, Kargen havia vivido com ele a vida inteira matando pessoas, e o cheiro de ferro em seu nariz era incomparável. É claro que Haka não ia contar ao irmão que alguém tinha acabado de beijar um escravo, então ela fingiu não entender. Olhou para o chão e disse que Kargen provavelmente tinha pisado em uma poça de sangue. O imperador não ia perder tempo com isso, então pegou sua irmã pela cintura e a puxou para perto de si. Por tantos anos, o cheiro de sangue se tornou o melhor perfume, levando-o de volta à época de suas maiores realizações. Olhando para sua irmã, o homem disse, "Haka, incluindo aquele menino, deixei todos os 16 vivos como prisioneiros. Eles se tornarão seus escravos." Olhando para seu rosto indefeso, Rasha não queria deixá-lo sofrer mais. Ela sabia que ele morreria como todos os outros, nem mesmo uma semana depois. Mas esse escravo evocava sentimentos completamente diferentes. Os gritos que se espalhavam pelo Império a cada poucos minutos indicavam uma nova marca. Era insuportável assistir a esse sofrimento. As atrocidades que faziam as pessoas implorarem para serem mortas eram tão cruéis que até os guardas faziam caretas. O proprietário do laboratório perguntou, "Vossa Majestade, o que está fazendo com essas pessoas?" Foi muito doloroso para ele ver as pessoas que queriam a morte de Kargen mais do que qualquer outra coisa no mundo se tornarem seus prisioneiros. O imperador disse que marcar não era uma coisa muito agradável de se fazer, então a gritaria continuaria por algum tempo. Então, para que servem essas marcas? Haka é a única mulher a ter olhos azuis, mas e se alguém quisesse lhe fazer mal? Eles tiveram que encontrar uma maneira de evitar isso. A marca era exatamente o que era necessário, pois não permitia que ninguém machucasse a princesa, e quando alguém tentava machucá-la, a marca funcionava e causava dor em todo o seu corpo. A única dúvida era se esses prisioneiros sobreviveriam à marcação, mas o imperador lhes garantiu que tudo ficaria bem, argumentando que mais de 100 desses escravos haviam entrado no quarto do Haki, cada um deles com uma marca. Embora nenhum deles tenha durado mais de uma semana, o imperador considerou isso uma conquista, pois acreditava que haveria escravos que teriam a sorte de sobreviver. Mudando de assunto,
Kargen levantou os copos. Queria brindar a paz e todos foram forçados a fazer o que ele sugeriu para não incorrer em sua ira. Minha irmã não era exceção. Seu corpo, já indiferente ao álcool, superava facilmente uma taça de vinho. O imperador observou atentamente todos levantarem seus copos e ficou satisfeito quando seu pedido foi atendido. Ela se sentou em seu quarto, olhando para o corpo imóvel dele. Os únicos sinais de vida que ele mostrava eram a inspiração e a expiração. Uma leve geada beliscou seus dedos, mas a princesa não se importou, pois ela sempre fazia essa pose e ficava sentada esperando por uma boa ideia. De repente, Haha se lembrou das palavras. Os voluntários da Terra Sagrada não são diferentes de outros escravos de outros países. Você não pode levar outros prisioneiros para o seu quarto. Bem, mesmo que fosse, Rasha considerava esse cara apenas mais um brinquedo. Era triste que as pessoas estivessem morrendo tão rapidamente bem diante de seus olhos. O desejo de salvá-las era como uma sentença de seu irmão. Então não fazia sentido arriscar sua vida por causa de escravos inúteis. De repente, ela teve uma ideia e se levantou lentamente, segurando o vestido pela borda, e depois foi até a cama onde o homem estava deitado. Ela tirou os curativos que cobriam os olhos e a boca dele, mas não viu nada de novo. A decepção que a dominou era familiar para ela, assim como aconteceu com os outros. Esse escravo não era diferente, com respiração lenta, sem cheiro e com uma tez pálida e doentia. Bem, Haka não tinha esperança de ver esse garoto vivo, pois percebeu que sua tentativa de mantê-lo vivo neste mundo havia falhado. Era difícil para ela ver as pessoas morrerem com frequência cada vez maior ao longo dos anos e não poder fazer nada a respeito. Mas quando finalmente havia uma maneira de testar a teoria que poderia ter salvado uma vida inocente, o destino virou tudo contra ela. Ela invejava essas pessoas, porque quando morriam, deixavam esta casa, tornavam-se livres e seus corpos não lhes pertenciam mais. Ela disse tudo isso em voz alta, pensando que o escravo estava à beira da morte, mas de repente sentiu-o agarrar sua mão. A agressão inesperada me alegrou e me fez chorar ao mesmo tempo, porque se esse homem estava realmente vivo, então tudo foi bem sucedido. Ele pairou sobre ela sem lhe dar chance de escapar e disse: "Por que você me deixou beber seu sangue?" Sua raiva era muito perceptível, mas a garota não estava com medo, pelo contrário, estava feliz que alguém pudesse conseguir matá-la. No entanto, quando perguntada por que ela lhe deu seu sangue, a resposta é simples. Esse feitiço que agora está marcado em seu peito, você sabe que o lugar próximo ao seu coração controla seu poder? Essas palavras não forneceram muitas informações, mas Haha continuou. Dizem que o sangue da família imperial controla o feitiço. Eu queria ter certeza disso. Talvez você saiba disso também? Todos sabiam que as pessoas que apareciam nessa sala não duravam nem uma semana, porque a maldição as matava ainda mais rápido. É claro que surgiu uma pergunta lógica. Se Rasha deu seu sangue ao marido, por que ela precisava dele? Ela poderia ter pegado qualquer um e destruído, mas foi ele que ela salvou e manteve nessa sala. Mas a princesa não queria nada, não precisava do que as outras pessoas queriam e não podia conseguir o que queria, uma vida tranquila e livre. Ela explicou que estava cansada de ver as pessoas morrerem sempre na sua frente, desaparecendo como uma luz, então decidiu tentar fazer algo de que tinha ouvido falar. E é até estranho querer algo de um escravo assim, porque ele não pode dar nada. É claro que ele é bonito, seu rosto se parece mais com o de um modelo, e seu cabelo tem uma tonalidade rara. Então esse cara seria um ótimo complemento para a coleção de bonecas Rasha. Ela estava rindo dele, mas de repente gritou que ele poderia acabar com o sofrimento dela ali mesmo, matando-a. Suas palmas macias envolveram o braço dele. Sua mão era tão forte quanto aço. E a princesa olhou para ele com olhos cheios de pena e sofrimento, porque ela não aguentava mais. Esse tormento era uma realidade que ela teve que aceitar há muito, muito tempo. Ele apertou a mão com força ao redor do pescoço esbelto dela, sua vida inteira passando diante de seus olhos, sua esperança espalhada como poeira ao vento. Nada aconteceu. O estigma protegeu a princesa por um motivo. Então, honestamente, ela esperava esse resultado. Ele falhou, pois nenhum deles conseguiu matá-la, porque a maldição simplesmente os faz parar. Todos tentaram, e talvez a própria princesa tenha pedido isso há muito tempo, mas ela ainda não recebeu o que queria. O escravo percebeu que todas as suas tentativas de ferir essa senhora terminariam em fracasso, assim como qualquer tentativa de fuga ou de ser astuto. Então Haha sorriu e disse que agora não havia como saber quando sua vida terminaria,
Mas, apesar disso, agora ele deveria fazer o que um escravo deveria fazer: obedecer à sua senhora. Eles se encontraram e ela viu raiva nos olhos do escravo. Ela sentiu a raiva dele contra ela e seu irmão gêmeo. Mas, no final, a casa teria que obedecer. Com cuidado, ela saiu da cama, sentou-se no chão e colocou os pés na calça do homem. Ela lhe disse que agora ele tinha de servi-la para que seu irmão Cargen ficasse feliz. A garota olhou para o escravo, sorriu maliciosamente e perguntou com uma dica: "Não preciso que me digam como fazer isso. Preciso?" Então, de repente, o escravo se levantou. E isso assustou a garota. Ela não esperava que tais movimentos repentinos a assustassem. O homem se aproximou abruptamente da garota e, agarrando sua cintura com as duas mãos, puxou-a para si. Em seguida, ele a pegou pelo rosto com suas mãos grandes e ásperas. Inclinou-se para mais perto dela e disse: "Sou seu pelo tempo que você quiser." O homem levantou o queixo da garota, aproximou os lábios dela e abriu bem a boca para beijá-la. Ele arrancou o vestido dela e a beijou no pescoço. Em seguida, jogou-a na cama e a prendeu com seu corpo. Ele olhou para ela como se não tivesse mais nada a perder e estivesse pronto para se entregar a ela, mesmo que apenas porque ela havia salvado sua vida. Ele disse sem emoção: "Deixe-me dizer-lhe imediatamente que, até que sua ordem seja cumprida, não serei capaz de me conter." O homem começou a beijar a garota, enquanto perguntava como os outros escravos lidavam com as ordens de Rasha. Ele pode se dar ao luxo de ter ações mais diferentes do que outras em relação a uma garota? Então, o escravo percebeu que a mão da garota estava segurando o cobertor com força. Ao ver isso, ele pensou que, embora o corpo dela reaja a cada toque seu, ela finge não estar nervosa. Mas não está. Ela está nervosa. E isso era estranho, porque Rasha foi a pessoa que ficou famosa em todo o Império como a mulher menos educada moralmente, cujo desejo por instintos naturais era maior do que o de qualquer outra pessoa. Mas sua reação agora contava uma história diferente. O homem levantou a cabeça e olhou para a garota. Ele tinha saliva em seus lábios por tê-la beijado. Ele perguntou à moça se deveria parar. Rasha olhou para o escravo como se tivesse medo de que aquilo acabasse. Então ordenou que ele a beijasse até que ele ou ela ficasse sem forças. Ou até que ela lhe dissesse para parar. O homem olhava fixamente para Chie. Fala a garota. Seu olhar parecia perfurá-la completamente. Todos os pensamentos da garota desapareceram naquele momento, e ela ficou até com medo dele. Ela até começou a chorar. Em seguida, o homem agarrou a garota pelo pescoço com sua mão grande e áspera. Ele a apertou e depois começou a lamber as lágrimas salgadas de sua bochecha. Havia apenas uma pergunta no ar. Os rumores sujos que cercavam a princesa eram verdadeiros ou eram apenas rumores sujos? Quando Haka era pequena, ela foi pega em uma tempestade de neve. Estava frio na floresta. Seus pés estavam descalços e ela segurava um brinquedo que adorava, um coelhinho rosa. A dor era insuportável, mas a garota estava procurando desesperadamente uma saída. Queria encontrar alguém nessa profundidade e apenas abraçar sua família. Ela sempre se lembrava dessa história, mas, ainda assim, não era tão bem-vinda em casa quanto esperava. Sua própria mãe gritou e acusou Haha de ter roubado os olhos de seu irmão e a fez pagar por esse pecado. Ela caiu de joelhos, o frio a perfurou até os ossos, mas agora a princesa não se importava. Ela implorou por perdão, prometeu fazer de tudo para expiar seus pecados. Esse momento ficou gravado em sua mente como uma lâmina afiada, e de repente ela sentiu uma mão pesada e quente em suas costas, contrastando com a floresta fria. Em seguida, ela mergulhou em um abraço caloroso, que a ajudou a recobrar os sentidos e a sentir alívio da dor que vinha prendendo seu corpo há anos. Rasha não sabia quem ele era ou por que havia se apoderado tanto dela, mas agora ele era sua salvação, um homem que poderia protegê-la. Uma pessoa que não a usará para seu próprio benefício, mas que, ao contrário, fará de tudo para impedir que alguém a prejudique. Ao lado dele, meu sono era mais forte e meus sonhos eram mais vívidos, pela primeira vez em minha vida sem dor e sofrimento. Haki se lembrou desse sonho por muito tempo. Foi a primeira vez que ela viu um final como esse. Mas agora ela estava preocupada com outra coisa. Ela sentiu como se algo a tivesse dominado. E a sensação era tão incrível que, mesmo que algo ruim tivesse acontecido, Haka não queria acabar com aquilo. Ela percebeu que seu marido havia acordado, e Haka ficou sentada olhando para ele por um longo tempo, esperando por respostas, mas, na verdade, ela queria ficar nessa paz por mais tempo.
O escravo estava com fome e disse: "Agora posso comer direito?" Mas parece que a princesa interpretou mal essas palavras. Ela se enrolou em um cobertor e sentiu um medo familiar, mas ele desapareceu imediatamente quando o escravo pediu o café da manhã. Já é quase meio-dia, então parece que eles ficaram na cama e não tomaram café da manhã, e logo vão pular o almoço. De repente, o escravo disse: "Se você come tão pouco, posso ver por que está tão magro." Bem, essas palavras foram desnecessárias, pois a princesa começou a pensar que esse homem era um atrevido que interpretava suas palavras com muita insolência. No entanto, de uma forma ou de outra, ela não podia recusar a comida do homem. Não era uma atrocidade o que ela estava fazendo aqui. Rasha podia presumir que esse escravo era alguém bastante inteligente e parecia comer de acordo com um cronograma, porque ele insistia ativamente em comer. Surpreendentemente, de manhã foi a mesma coisa. Quando ainda estavam na cama, ele perguntou se Haka queria tomar café da manhã, mas ela recusou. Ele continuou insistindo, mas finalmente desistiu e foi para a cama. Haka percebeu que, mesmo comendo pouco, as outras pessoas precisavam comer mais e com mais frequência para ter uma vida normal. Então ela foi para a academia. Mais tarde, foram levados vários pratos, mas a princesa disse: "Ninguém vai servir comida para vocês, então peguem o que quiserem." Ela o observou e ficou claro que o homem conhecia a etiqueta do jantar. Ele também tinha vários ferimentos nos ombros e no estômago. Portanto, devia ser um cavaleiro que defendia a nobreza. Essas conjecturas fizeram Rahu relaxar visivelmente. Ela decidiu oferecer champanhe ao marido, mas ele recusou, como esperado, e outra suposição foi confirmada. Haka decidiu iniciar uma conversa para saber mais e salvar da morte o único escravo resgatado. Ela revirou os olhos e disse: "Não sei quem você é ou como chegou aqui, mas sei que está definitivamente sem sorte, porque agora é prisioneiro de guerra como meu escravo pessoal." O homem respondeu que, se tivesse sido realmente azarado, provavelmente já estaria morto há muito tempo, mas que estava quebrando todos os recordes de seus antecessores e que isso deveria ser uma boa notícia. Mas como foi para ele ver seus colegas e amigos sendo mortos na sua frente? Esse lugar é um inferno puro, e você precisa fugir dele. Meu marido perguntou de repente: "Você começou essa conversa de propósito? Você está agindo de forma estranha, como se quisesse me ver irritada." Mas mesmo que esse fosse realmente o objetivo dela, esse cara não ficaria com raiva? Haka lhe fez a mesma pergunta e obteve uma resposta. Ela não era o tipo de pessoa com quem ele queria ficar com raiva, então seu plano mental foi por água abaixo. Não faz sentido ler lições de moral aqui, pois há muitas pessoas no mundo que dizem uma coisa e fazem outra completamente diferente. Mas, por alguma razão, esse homem é confiável. Agora seus olhos são azul acinzentados, e ele tem uma aparência sofisticada. Entretanto, seus olhos se assemelham a uma mistura dos olhos de um imperador e de um herdeiro. Se Kargen vir os olhos, ele ficará louco, e o escravo deve ter cuidado com isso. Haha disse: "Não deixe Cariena ver seus olhos, ele os abrirá e os arrancará assim que os vir." Bem, essa instrução foi útil, pois o homem planejava satisfazer todos os caprichos da princesa e, talvez, acabar elaborando um plano para escapar. Mas a cada momento que passava, ele aprendia algo novo, algo incomum e terrível sobre a família imperial, o que o fazia simpatizar com ela. Rahu ficou surpresa com o fato de esse estranho do porão ter falado com ela de igual para igual, apesar de ela ser irmã do próprio imperador Kargen. De uma forma ou de outra, Rasha estabeleceu as condições para que, em público, eles se comportassem como escravos e proprietários, mas, em particular, pudessem ser eles mesmos. Ela olhou para o escravo e ficou surpresa com a facilidade com que ele concordou com suas condições. Na noite passada, ele não tinha sido tão complacente. Sinceramente, foi incrível. Foram sensações incríveis que fizeram com que a garota, mesmo por um momento, se pegasse pensando que estava tendo um prazer incrível que nunca havia experimentado antes. A vermelhidão em seu rosto era muito perceptível, mas ela rapidamente respirou fundo e expirou, acalmando-se em seguida. Por falar em nomes, nessa propriedade, os escravos não tinham nomes, apenas um número que lhes era atribuído quando eram marcados. Esse homem era o número 192. Mas de repente ele disse: "Meu nome é Sed." A facilidade com que ele se apresentou, sem sequer olhar para a princesa, foi um tanto surpreendente. De qualquer forma, Rasha não podia ter 100% de certeza de que esse era de fato seu nome verdadeiro, mas isso geralmente não importava, pois após uma semana de reclusão,
todos os escravos morriam. Mas ela decidiu desejar boa sorte a esse cara, pois estava curiosa para saber como Kargen reagiria a esse experimento. Um salão enorme, muitas pessoas e tudo em tons de azul escuro. A garota estava mais linda do que nunca. Seu visual era sempre único, e as joias acrescentavam um toque de franqueza à sua imagem. Kargen também notou isso e disse gentilmente: "Sabe, Haha, você parece mais brilhante do que o normal hoje. Será que eu a incomodei um pouco?" É claro que a aparência cansada da garota poderia ser atribuída ao fato de Kargen tê-la arrastado para o baile, embora ela tivesse chegado há pouco tempo. Mas Haka respondeu: "Não, de forma alguma, você ainda não tem uma noiva, então é lógico que eu deva ficar aqui ao seu lado." Bem, essas palavras impressionaram o imperador, e ele ficou feliz por sua irmã ter entendido isso, e fingiu que todas essas pessoas não a enojavam. Haka sabia por que seu irmão estava tão satisfeito com ela e por que ele ainda não conseguia deixá-la ir. Ele gostou do que a princesa disse, além de tê-la ao seu lado em vez de sua noiva. Uma gaiola de ouro ainda é uma gaiola, e nada poderia deixar Hahu mais feliz do que a liberdade. Olhando ao redor da sala, ela notou um homem idoso que estava encarregado dos experimentos. Assim que viu o olhar da princesa sobre ele, afastou-se imediatamente, pois o constrangimento em seu rosto não agradou nem um pouco a garota. Ela decidiu ir até ele e falar com ele, então disse a Kargen: "Acho que vou cumprimentar nossos convidados." O imperador não se importava. Seu rosto alegre evocava medo, mas também desespero. Levantando-se rapidamente de seu assento, Haka correu até o velho em busca de novas respostas. O velho era um ministro, e quando Haka o cumprimentou, ele demonstrou um medo genuíno em seu rosto. Apontando para uma taça de champanhe, ela disse: "Boa tarde, ministro. O senhor não bebe álcool? Este banquete foi organizado em homenagem ao retorno dos ministros, e eu mandei exibir as bebidas alcoólicas mais interessantes e valiosas de todo o império." Mas o ministro explicou que era proibido beber durante o Ishak. Então a princesa apenas balançou a cabeça com surpresa. Mas ela não podia deixar os convidados sem bebidas, então ordenou que Haka preparasse um chá para tratá-los. Ela colocou cuidadosamente o champanhe em uma bandeja e disse: "Na verdade, eu também prefiro chá. O senhor poderia fazer um para mim? E eu gostaria de conversar com o senhor, ministro, se não se importar, é claro. A história desse lugar não é simples. Ele é o pilar espiritual de todo o continente. É uma terra sagrada. É uma zona independente e neutra." Depois de assumir o trono, a primeira coisa que ele fez foi reconstruir a propriedade. Além da Terra Santa, como se quisesse pintar o reino de Deus, mas tudo isso era artificial, porque há muito tempo se entendeu que a Terra Santa e os ministros eram uma esfera na qual nem mesmo o imperador podia meter o nariz. Essa história é conhecida há muito tempo, tanto por Haki quanto pelo ministro. Ela decidiu informar o velho sobre o escravo sobrevivente, que se tornou um novo avanço em seu pequeno negócio. Então Haha disse: "O número 192 está vivo e tão saudável que quase me comeu." Mas o ministro mal reagiu, apenas balançou a cabeça, murmurou algo baixinho e não disse mais nada. Mas, ainda assim, em seus olhos, era possível ver uma emoção sincera, um olhar que Haka já tinha visto em algum lugar antes, e Sed não era apenas um cara que havia sido pego na rua, mesmo que a princesa não soubesse de toda a teia. De história, Maer, o fato de um ministro não conseguir controlar suas emoções é ruim. Ela baixou a cabeça e disse: "Fico pensando por que essa terra é sagrada, esse nome e esse pedaço de terra. Por que pessoas que rezam para um deus decidiriam transformar pessoas em máquinas de matar? A menos que fosse um plano para enviar seus escravos para o império, mas não importa o quanto Kargen esteja obcecado, ele nunca conseguirá destruir a terra sagrada." Além disso, Rasha pensou que, se esse experimento estivesse de alguma forma ligado aos olhos dela, não seria mais lógico estabelecer contato com ela diretamente? Se os pensamentos dela estiverem corretos, ela os aconselharia a não fazer nada precipitado, pois isso poderia acabar não sendo tão divertido quanto eles imaginam, pois Kargen está sempre observando em todos os lugares. O ministro derrubou a xícara de chá e Haka gritou de repente: "Deus, você deve ser mais cuidadoso, ministro. Mas quero dizer que você deve ser ainda mais cuidadoso no futuro se quiser proteger sua escrava." Esse Sed não era simples. Algo secreto estava escondido em sua história, que ele era muito importante para o ministro e precisava estar vivo. Nesse meio tempo, Sed pegou um punhal.
Seus motivos foram escondidos do mundo, e sozinho no meio de uma enorme banheira, ele tomou uma decisão. Seu reflexo podia ser visto na lâmina afiada, como se fosse um sinal do destino pensar em todas as decisões que poderiam ter se tornado um caminho inevitável na vida. A garota caminhou lentamente pelo corredor, mas estava tão cansada que mal conseguia ficar de pé. Ainda assim, ela estava feliz por Kargen tê-la deixado ir até tarde da noite, porque se ele tivesse feito isso mais tarde, Rahu poderia ter tido que arrastá-la pela mão até o quarto. Ela se virou para seus servos e disse-lhes que fossem embora, e os assistentes saíram rapidamente. Enquanto Rasha caminhava para o quarto, ela se perguntou se Sed estava dormindo ou se ele estava ocupado com alguma coisa. Então ela se apressou para falar com ele. Mas quando ela entrou na sala, ficou horrorizada ao ver Sid. Tudo parou tão abruptamente em sua cabeça que, por um momento, Haka nem percebeu quem estava diante dela. Mas, depois de um momento, ela exalou e perguntou: "Seu cabelo, o que você fez?" O homem explicou calmamente que o cabelo comprido era incômodo e que ele havia decidido cortá-lo. Portanto, Haka não deveria se preocupar com isso. Ela estava planejando relaxar no banheiro de qualquer maneira, então trocou de roupa rapidamente e entrou na água morna. Haka não o reconheceu. Aquele homem tinha acabado de cortar um pedaço do cabelo e parecia tão estranho que ela teve que se acostumar com sua aparência novamente. É claro que a garota sabia que tipo de punhal ele havia usado, mas fingiu não saber, pois não queria pensar nisso agora. Sed se comportou com naturalidade, como se não fosse a primeira vez que estivesse em um banheiro assim. Mas Sed explicou que já havia tomado banhos semelhantes com frequência, então provavelmente foi por isso que ele não procurou por algo caro. Haka decidiu convidá-lo a entrar, pois a água morna a fazia se sentir viva novamente, e talvez isso também ajudasse Seda. É claro que ela estava brincando com ele, mas não iria retirar suas palavras, e caberia a ele decidir se estava certo ou errado. Não foi preciso perguntar 2 vezes, o homem não hesitou e foi direto ao assunto. O banheiro inteiro estava fumegante. A água quente, que é muito boa para relaxar, parecia escondê-los atrás de um véu de vapor. Sed decidiu ajudar Rahi, mas sentiu que as pernas dela estavam muito tensas, e mesmo ela não conseguia lidar totalmente com essa tensão. Haka explicou que isso se devia ao fato de ela ter ficado muito tempo no frio, em pé por muito tempo, e por isso suas pernas doíam. E quando lhe perguntaram por que ela se vestia de forma tão leve, a garota respondeu: "Este é meu uniforme de combate, e posso chamar os brincos de algo como algemas." A constatação da situação miserável lhe trouxe lágrimas aos olhos, mas ela fez o possível para escondê-las. Haka decidiu se distrair, relembrando seu encontro com o ministro, e perguntou a Seda se eles haviam se encontrado com frequência durante o experimento, e recebeu uma resposta afirmativa. Sed e o ministro eram bastante próximos, e Rasha tinha certeza de que Kargen se certificaria de que eles levariam os convidados para casa em segurança, mas a tempestade de neve tornava isso improvável. Mas se você pensar bem, essas não eram suas preocupações. A única coisa em que ela conseguia pensar era no frio do lado de fora da janela. Haka odiava o inverno. Todos os anos, ao passar por esses círculos do inferno, ela se sentava e se perguntava quando algum infortúnio aconteceria. Ela se lembrou de como sua mãe havia lhe batido com força no rosto quando ela era criança. Um golpe a sangue frio que ficou em sua memória pelo resto da vida. O coelho que Haka segurava em suas mãos era a única coisa que lhe dava pelo menos uma gota de esperança. Antes, ninguém sentia pena da princesa, mesmo que todos soubessem o que estava acontecendo. Ninguém se importava. Ninguém jamais a apoiaria e estaria com ela se não fosse lucrativo. Ao recordar sua infância, lágrimas brotaram em seus olhos. O desejo de apagar essas lembranças de sua mente era insuportável, e Sed tentou apoiá-lo, mas suas palavras mal podiam ser ouvidas em meio ao caos das lembranças. Mas quando ele gentilmente pegou o rosto da menina e disse: "Não sei o que aconteceu com você, mas posso lhe dizer que você deve deixar o passado de lado e não se apegar a ele, pois é apenas uma lembrança. Os pesadelos são apenas pesadelos, não deveriam ter nenhum impacto na vida, mas é sempre mais fácil falar do que fazer, não é? Os pesadelos são apenas medos que podem ser controlados." Haka queria viver uma vida pacífica, mas estava sempre com medo. Todos os dias se lembrava de um incidente horrível de seu passado. A garota se aproximou de Sid e perguntou se ele continuaria apenas olhando para ela ou se faria alguma coisa. Ela passou a mão úmida sobre a bochecha do marido e disse que eles tinham acabado com as conversas chatas
e que agora ele tinha que continuar com seus deveres e entretê-la. Ele começou a beijar gentilmente o pescoço da garota, abraçando-a com um braço e acariciando seus cabelos escuros e sedosos com o outro. Depois disso, ele direcionou toda a sua energia para proporcionar à garota emoções inesquecíveis. De repente, a moça lhe pediu algo mais. Isso surpreendeu o homem, pois ele já havia se esforçado muito para fazê-la feliz. Então, ele redobrou seus esforços para dar à garota seu amor, que ele não tinha, mas que poderia demonstrar por meio de suas ações. A tensão na sala aumentou. Ela percebeu que o homem estava tentando fazê-la percente dos percentes possíveis de felicidade. De repente, ela se deu conta de que não conseguiria resistir a tanta energia. Raha até pediu a Seth que diminuísse o ritmo por um momento. E então as lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Não havia nada de errado nisso. Elas não eram porque Seth a havia machucado. Pelo contrário, eram lágrimas de alegria que vinham da nova gama de emoções que ela estava experimentando com seu novo escravo. Ela finalmente havia começado a sentir algo parecido com amor. Ela desejava poder viver nesse sonho para sempre, porque somente com Sid ela se sentia viva. De repente, um homem avistou Rahu tarde da noite, enquanto ela caminhava pelo corredor, e perguntou: "Princesa, ao vê-la caminhando a esta hora tardia, posso deduzir que você teve uma noite maravilhosa com seu escravo." Não adiantava negar, todos estavam indiferentes e muito curiosos, mas ninguém se atrevia a perguntar à princesa sobre sua vida pessoal. O homem abriu uma pequena caixa e disse: "Sua Majestade lhe enviou isto para o próximo banquete." As joias caras na caixa pareciam muito caras, mas Raka não estava nada feliz com esse presente generoso de seu irmão. Ela decidiu devolver as joias antigas de Kargen, mesmo sendo um presente que ela não queria guardar. Raka disse: "Mordomo, não quero considerar isso um presente. Kargen apenas me emprestou esse colar. Não seria maravilhoso dar esse colar para a futura imperatriz?" A ideia era de fato excelente, então o mordomo decidiu não insistir, mas simplesmente devolver as joias como a princesa havia exigido. De repente, a empregada disse: "Princesa, vamos para o vestiário, senão você pode se atrasar." Raka saiu, mas não ficou nada feliz ao ver o mordomo. Ela achava que ele era o cão do imperador, que fazia o que lhe mandavam e secretamente fazia outros trabalhos, e não gostava especialmente de seus olhos, que pareciam indicar que ele poderia passar dos limites a qualquer momento. Era difícil trabalhar com homens assim, mas o que se pode fazer? A vida é dura. As joias de ouro deveriam tocar novamente a pele delicada e macia da princesa e algemá-la novamente. Raka estava em um vestido cor de chocolate ao leite, com uma criada apertando gentilmente o laço em suas costas e ajudando a ajustar os detalhes de suas roupas para que fosse menos difícil respirar e andar durante o banquete. Mas, de repente, todos ouviram gritos estranhos. Alguém estava tentando entrar no vestiário. Mas quando Raka viu seu rosto, ela preferiu fugir a fingir que estava tudo bem. Era Kargen, e ele entrou no vestiário sem permissão para ver sua irmã. Esse olhar implacável era dolorosamente familiar, e eu imediatamente me arrepiei. Ele olhou para Rahu e disse: "Você está demorando mais do que o normal hoje", o que pareceu irritá-lo. Raka tentou fazer com que seu irmão fosse para o quarto de hóspedes, para que ela pudesse se trocar adequadamente, mas Kargen se recusou a ir, dizendo que a princesa poderia se trocar e ele ficaria apenas observando. Para ser honesto, era demais. Ele estava cruzando a fronteira, mas Raha não ia fazer nada a respeito. Cruzar o caminho do imperador é o mesmo que assinar uma sentença de morte, especialmente se o imperador for seu irmão. Ela queria terminar a reunião o mais rápido possível e ir para o salão de banquetes, e a única coisa que a aquecia era encontrar Sid à noite. Todos no vestiário estavam visivelmente desconfortáveis, mas quem discutiria com ele? Ele entrou sem permissão, o que deixou Raka ainda mais envergonhada, e ela tentou não dizer nada, mas quando a empregada apertou seu vestido, ela gritou. Kargen perguntou: "Haha, que som era aquele agora há pouco?" A princesa tentou explicar que era porque o vestido estava muito apertado, que havia alguns problemas técnicos, mas tudo foi facilmente resolvido. Empurrando a empregada para o lado, Kargen se aproximou, e todos ao seu redor recuaram assustados, sem entender o que estava acontecendo. Ele abraçou a irmã e disse: "Você sempre faz esse barulho quando é apertada?" Suas mãos frias desceram pelo meu antebraço e logo alcançaram meus cotovelos e depois minhas mãos. Raka lentamente afastou a mão e disse que os convidados estavam prestes a chegar.
Será que eles realmente poderiam se atrasar? Além disso, Haka não podia sair assim. Então, ou Karen teria que se sentar e não fazer nada, ou sua irmã faria muito barulho. O homem brincou dizendo que Haka ficava perfeita com isso, mas que ela realmente deveria estar totalmente preparada para ele. Beijando gentilmente a mão da moça, ele perguntou: "A propósito, você está planejando se encontrar com o padre novamente hoje?" Essa pergunta pegou a moça de surpresa. Ela ficou surpresa ao saber que Kargen se importava com essas coisas. Mas o homem apenas respondeu que tinha visto Haka conversando com ele ontem, e que a conversa era muito séria. Então ele estava preocupado que alguém pudesse estar ameaçando a princesa. No entanto, Haka me garantiu que estava tudo bem e que essa conversa era apenas uma cortesia. Depois disso, eles conversaram um pouco mais sobre assuntos cotidianos e se separaram. Dando um passo cuidadoso, ela disse: "Eu queria perguntar a ele por que ele fez isso. Não consigo entender. Por mais que eu tente, como ele pôde se atrever a pensar em destruir nosso império?" Infelizmente, ela não obteve uma resposta para essa pergunta. O ministro simplesmente empalideceu e fugiu, e a conversa terminou em um tom constrangedor. Kargen pegou o colar que havia enviado para a garota ontem. As pedras preciosas que brilhavam à luz pareciam mágicas, cada uma com sua própria história, assim como esse império. O imperador disse: "Haha, não podemos colocar um estigma no coração do clero. Então você deve ter cuidado quando se trata de você. Eu simplesmente não consigo ficar calmo." Ele se aproximou gentilmente por trás. A garota olhou para ele no espelho e implorou a Deus que fosse embora rapidamente, as mãos dele tocando o corpo dela causando medo. Haka se sentiu indefesa em seus braços, como um pequeno pássaro preso em uma gaiola. Olhando para seu pescoço, a garota forçou um sorriso e disse: "Sim, eu entendo, Karzen." Logo a moça se arrumou e foi para o salão, onde os convidados a aguardavam, alguns dos quais ela conhecia há muito tempo, outros que tinha conhecido recentemente e outros que estava planejando conhecer. Todos admiravam a princesa. Todos se perguntavam como ela conseguia brilhar como um diamante em todos os banquetes. De repente, um estranho interrompeu o barulho social. "A propósito, Sua Majestade, o Imperador, em breve fará uma revisão nupcial, certo? Sua conexão é muito profunda. Acho que a noiva pode interferir com vocês dois." Alguém da multidão apoiou o estranho. Todos os meios-irmãos e irmãs do imperador haviam sido mortos ou vendidos há muito tempo. Ele só se preocupa tanto com sua gêmea que não permite que ela o toque. Todos invejavam a princesa. Acreditavam que era impossível resistir à sua beleza. E até mesmo o imperador se tornou um homem comum ao lado de uma irmã tão bonita. Haka sabia que não valia a pena dar atenção a isso. Ela simplesmente decidiu ignorar esses rumores, pois somente ela conhecia as condições em que estava vivendo. Mas, de repente, ela notou algo estranho. Ninguém na multidão estava bebendo álcool. Todos tinham água em seus copos. Ela disse isso em voz alta para toda a sala e a multidão se virou com medo. Um dos membros da plateia disse: "Álcool? Você pode desfrutar de uma atmosfera tão maravilhosa sem beber." Mas Rasha sabia que eles estavam mentindo, porque o motivo de sua sobriedade era completamente diferente. Eles tinham medo disso. Por isso não bebiam, com medo de irritar Kargen. A princesa notou o ministro e sorriu, porque o homem tinha ouvido seu conselho e agora controla muito melhor suas emoções, pois ela estava preocupada que o velho pudesse acidentalmente dizer algo a seu irmão. De repente, a sala ficou em silêncio, cortado pelo barulho de saltos baixos e o farfalhar das flores. Ela era uma das poucas pessoas de quem a princesa gostava. Embora raramente viesse, sempre era esperada aqui. Uma mulher com um olhar severo disse: "Faz tempo que não a vejo, princesa." E segurou um pequeno buquê de flores. Essa garota vinha toda terceira quarta-feira do inverno, e uma festa era realizada para comemorá-la. Hoje foi o aniversário da morte da Condessa Bourbon. Haka sorriu amplamente, cheirou as flores que acabara de receber e ficou tão feliz quanto uma criança, agradecendo-lhes pelas flores e olhando para a frente. O estranho respondeu, tentando: "Era o último desejo e testamento da minha irmã, então é o mínimo que eu poderia fazer. Você não deveria respeitar o último desejo da velha babá?" Minhas mãos tremiam, as flores começaram a farfalhar mais, e meu corpo foi tomado por um pânico desconhecido. Haka se lembrava daquele dia melhor do que qualquer outro. Sua babá estava deitada no chão, havia muito sangue ao redor, e a princesa estava ao lado dela, culpando-se pela morte da babá. De repente, a mulher disse: "Então deixe-me ir embora, princesa.
Você ainda é tão bonita quanto uma boneca. Sua respiração se estabilizou lentamente. Rasha ordenou que as flores fossem colocadas na água e deixou o banquete mais cedo do que o normal naquele dia. Enquanto isso, Ced ficou olhando para a porta, que o convidava a entrar e ver o que havia por trás dela. O homem lembrou-se das palavras de Rasha. Não entre no corredor da ala oeste, que é adjacente ao quarto. As portas do corredor da ala leste e do jardim estão abertas para você, mas não abra a porta da ala oeste. Caso contrário, você se arrependerá. A imagem dela era considerada uma ilusão, e Ced tentou não enlouquecer entre essas paredes, mas queria explorar a propriedade, talvez encontrar algo para mantê-lo ocupado. Mas, infelizmente, ele se deparou com algo pior. Uma sala na qual ele não tinha permissão para entrar estava aberta e o chão estava coberto de sangue. De repente, ele ouviu: "Oh, meu Deus! O chão inteiro está coberto de sangue! Oh, meu Deus! Precisamos limpar isso rapidamente antes que alguém veja. Caso contrário, nossas cabeças estarão nesta sala." Mas, quando saíram, viram Cid, um homem de pé, olhando ansiosamente para a sala com um líquido vermelho vazando lentamente. E os dois guardas que estavam com tanta pressa para limpá-la nem sequer verificaram se havia alguém do lado de fora da porta. Haka logo retornou à sala, segurando flores que há muito haviam murchado, com algumas pétalas já caindo. Passo a passo, a princesa sentiu que esses sapatos estavam definitivamente apertados, mas Rasha planejou ir ao seu quarto e trocar os sapatos lá. Era tudo terrivelmente assustador. Esse cheiro venenoso de flores, os aristocratas rindo incessantemente atrás de mim. E a pior parte é que, em meio a todo esse horror, Rasha não consegue fazer nada, porque todo esse caos não estava sob seu controle. Ela se arrependia e se perguntava todos os dias por que ainda estava viva, por que seu coração ainda batia e seu corpo ainda se movia e respirava. Esse comportamento hipócrita do qual a princesa não gostava nem um pouco. A garota estava andando e viu esse sangue, e também ouviu uma conversa. "Se estão todos mortos, por que ainda estão deitados aqui?" A voz de Seth era reconhecível a 1 quilômetro de distância. Quando ele perguntou, o guarda respondeu que era a ordem do imperador deixar seus corpos aqui até apodrecerem. Ela também disse que o poder do estigma é tão forte que, mesmo após a morte, os escravos podem permanecer em um quarto assim por muito tempo, meses ou até anos. Havia rumores por toda parte sobre a maldição da princesa má. Os guardas disseram que levariam os corpos quando eles começassem a se decompor. Todos saíram, mas Ced permaneceu no meio da sala e imediatamente notou Rahu, indiferente ao sangue e ao cheiro de ferro. Ela estava segurando um buquê com as mãos tristemente. Seu cheiro era pungente, de modo que Ced pôde senti-lo imediatamente, mas parecia que a garota não estava feliz. Ela andou silenciosamente pela sala e olhou para o chão mais uma vez. Não era a primeira vez que ela via uma foto assim, e provavelmente não seria a última. Ced pisou em um ponto lamacento no chão e se aproximou de Haka, mas a garota apenas inclinou a cabeça, tentando manter o equilíbrio. Ela sabia que tipo de sala era aquela. Karzin queria que Rasha viesse aqui e olhasse para seus corpos mortos, visse sua pele ficar pálida, visse a sala se encher de um cheiro nojento e seu hálito desaparecer gradualmente. Ele queria que Rasha os visse amaldiçoando-a à beira da morte, gritando como ela era patética, para que o último evento de suas vidas fosse um insulto à princesa. Ela se lembrou do momento em que Karzin estava sentado no chão à sua frente, dizendo: "Haha Del Harsa, por que minha irmã gêmea pode ser tão infeliz?" Mas, por causa da ordem dele, Haka não conseguia desviar o olhar, e, acima de tudo, ela queria esquecer esse lugar e nunca mais voltar. Mas isso era apenas uma ilusão. Os braços que ela tinha em volta do pescoço dele eram a única coisa para a qual ela podia olhar. Com sua risada louca, que se transformava em um grito a cada nova frase, ele manipulava e usava Rahu sem piedade. Forçando-a a olhá-lo diretamente nos olhos, Kargen disse: "Você quer me matar, Haha? Você é realmente linda, mesmo agora." Mentalmente, a princesa gritava: "Por que ele está fazendo isso comigo? O que eu fiz para merecer uma vida assim?" Os gritos de sua alma eram tão altos que lágrimas escorriam de seus olhos. Ela odiava tudo aquilo. Odiava todos ao seu redor e tudo o que estavam fazendo. Mas quando finalmente acordou do transe, percebeu que Ced estava deitado à sua frente. Ele disse baixinho: "Você vai continuar?" E lágrimas brotaram nos olhos da garota, que tremeu.
Tirou as mãos do pescoço dele e olhou para elas como se fossem a mais perigosa arma do crime. Tudo isso era trabalho duro. Ela não conseguia mais suportar. Seu corpo queimava de raiva e seu sangue fervia nas veias. Olhando-o nos olhos, Haka gritou: "Não se atreva, escravo!" A percepção do que acabara de acontecer lhe causou arrepios na espinha, e o tremor que o acompanhou por vários minutos foi como um teste para seu corpo. Ced sentiu que sua respiração finalmente havia se estabilizado, mas uma pequena marca das mãos de Haha permaneceu. Era uma loucura, essas lembranças, e todas elas eram como um terrível pesadelo que Haka relembrava repetidamente. Ela sempre se desmanchava e gritava com todos ao seu redor, ou gritava consigo mesma pelos erros do passado. Quando Ced se levantou para ajudar, Rasha disse: "Número 192, não se atreva a se impor sobre mim e não fale comigo informalmente." O homem entendeu, mas apenas se ajoelhou gentilmente ao lado da garota e perguntou-lhe calmamente se ela planejava dormir aqui, e ela confirmou. Haka disse timidamente: "Sim, é exatamente isso que estou planejando, então ignore e vá embora." Mas o homem não deu ouvidos, tirou o paletó e o jogou sobre a princesa. As roupas estavam completamente cheias do odor de seda, mas esse odor não era repugnante, era familiar e agradável. Haka não queria ter pena, pois não havia recebido nenhuma palavra de apoio desde a infância. Embora Ced entendesse que a princesa havia lhe dito para ir embora e esquecê-la por aquela noite, ele não deu ouvidos. Tentando ser o mais gentil possível, Ced perguntou: "Você não quer sair daqui?" A pergunta dele tocou tão fundo em suas memórias que ela estremeceu. Se ela tivesse ouvido essas palavras antes, seu coração teria se agitado, porque ela teria recebido esperança. Esperança de uma vida melhor, de salvação, de um ente querido por perto, de que alguém poderia ajudá-la. Mas, infelizmente, muito tempo se passou e a menina deixou de confiar em qualquer pessoa, organizando sua vida em uma gaiola imaginária onde ninguém tinha o direito de entrar. Então, ela deu um tapa no homem, e a marca vermelha em sua bochecha fez com que Haka se arrependesse de sua decisão por um momento, mas ela a justificou com todas as suas forças. Levantando o nariz, ela gritou: "Estou observando sua grosseria há dias. Você se esqueceu de que seu papel é apenas ser meu escravo? Fazer tudo o que eu mandar e ser meu cachorro? Se você é um escravo, então se comporte como tal." Ced não reconheceu Hahu. A princesa era completamente diferente de si mesma. Assim que ele tentava se aproximar dela, ela empurrava todos para trás como uma bomba, não permitindo que ele a conhecesse melhor. Ela estava sendo grosseira com ele, mas Ced não tinha a menor intenção de desistir. Agarrando gentilmente a mão da garota, ele disse: "Então você não vai me dar uma resposta?" Haka não sabia se essas respostas valiam sua paz de espírito. Ela havia aprendido a viver em um medo e conflito perpétuos, e agora havia aparecido alguém que queria destruir todos esses padrões. Suas tentativas de consertar as coisas pareciam despertar algo novo, e Rasha ficou em dúvida se esse homem merecia ser rude, se valia as palavras que poderia ouvir no futuro. Ced empurrou a garota contra a parede e começou a esfregar o nariz no pescoço dela, inalando o cheiro agradável de seu perfume. Ele sussurrou no ouvido da garota: "Eu entendo se você quiser ignorar isso." Com um movimento rápido, ele arrancou o colar que havia dado a Kargen do pescoço dela e o jogou no chão com o resto das roupas dela. A garota parou Seth, dizendo que não estava se sentindo confortável ao ser pressionada contra a parede. Em seguida, o homem pegou a garota, virou-se e a jogou no chão, perguntando se ela estava melhor agora. Ele olhou para o corpo dela, que começou a tremer, e disse que agora ela estava mais confortável. Ele agarrou as duas mãos da garota com sua mão grande e forte para que ela não se afastasse dele. A garota tirou sua máscara de mulher confiante e pediu a Cid que não a fizesse pensar em outra coisa. O homem olhou para a garota com um olhar sério e perguntou-lhe: "O que aconteceu para que esses lábios agora começassem a dizer a verdade?" No momento seguinte, o homem se esforçou ao máximo para fazer com que a garota esquecesse todos os seus problemas e dificuldades. Ela se esqueceu do tipo de mundo em que vivia e do papel que tinha na vida. Ele sentiu o corpo de Rasha começar a tremer e lhe perguntou se ela havia gostado de passar a noite com seu escravo. Ela respondeu que se sentia como se estivesse ficando louca. Obviamente, ela estava gostando. O homem começou a morder os ombros dela. Por um momento, ela pensou que ele fosse beijá-la, mas, por outro lado, ela nunca gostou de tanta ternura. Ela odiava o fato de que seus corpos eram perfeitamente adequados um ao outro,
e que eles eram movidos por instintos animais. E assim, a semana continuou. Por alguma razão desconhecida, Kargen não convidava mais Rahu para os banquetes. Não que ela estivesse muito chateada, mas, francamente, isso levantou suspeitas. Quando a princesa soube que o ministro havia deixado a propriedade, ela não saiu de seu palácio. Ela olhou para ele, eles conversaram todos aqueles dias, e Raka lentamente começou a confiar nele, contando-lhe coisas bobas de sua infância e, às vezes, compartilhando seus segredos mais íntimos. Eles comiam juntos, dormiam juntos na cama, faziam muitas coisas juntos, quase todo o seu tempo livre. Mas era interessante que Rasha finalmente conseguisse encontrar a única pessoa que respirava perto dela. A garota me disse com entusiasmo. Uma vez, uma garota trouxe um cavalo puro sangue. Ela se divertiu domando-o e criando-o. Então eu não conseguia entender essas palavras, mas agora acho que entendo. A princesa pegou o livro das mãos de Cid e o girou em suas mãos. Seus olhos se cruzaram e a garota riu. Quando Cid perguntou se ele era como esse garanhão, a princesa não hesitou em responder. Acho que sim, você é muito divertido de domar. Acho que vou ficar fora por um longo tempo, então vou colocar uma pessoa com você para que não fique sozinho. Raka sabia que a festa para encontrar a noiva de Kargen estava chegando, e ela queria que isso acontecesse mais do que tudo. Muitos problemas simplesmente desaparecerão se houver uma mulher que possa acalmá-lo, ou pelo menos ter alguma influência sobre ele e ocupar seu tempo. Enquanto ela estava no meio da sala, um estranho disse algo atrás dela, mas Raka não ouviu e decidiu perguntar sobre o que estavam falando, pois estava claro que estavam se dirigindo a ela. A mulher que cobria o rosto com um leque disse baixinho que sabia dos dias sombrios da princesa, de como ela passava todos os dias sozinha em um quarto com um belo escravo. Todos estavam curiosos para vê-lo, porque ele foi o único sobrevivente que durou mais de uma semana e se tornou quase uma lenda nessa propriedade. A mulher continuou. Você está escondendo o quanto esse escravo é encantador, a ponto de ainda optar por escondê-lo em seu quarto? A filha da mulher tentou acalmar a mãe com suas palavras duras, mas não conseguiu. Mas Raka entendeu o que a mulher queria dizer. Ela era a rainha de Truzen, um império próximo às terras sagradas, que veio até aqui para oferecer sua filha como noiva, mas aparentemente a presença de Raha a irritava. Não há como saber quem Kargen escolherá como noiva, mas será que a princesa deve continuar a observá-los? Olhando para a rainha, Raha disse: Eu não sabia que você tinha um interesse tão grande em minha escrava. Se quiser, posso convidá-la para ir à minha propriedade ainda esta noite, mas somente membros da família imperial e escravos podem entrar em meu palácio. Essa leve sugestão fez com que as mulheres ficassem irritadas, mas Raka tentou manter a calma. A rainha Truzena perguntou: O quê? Em outras palavras, você quer me tornar sua escrava para que eu possa entrar em sua propriedade? Raka riu e disse que não precisava de uma rainha, mas que uma princesa seria muito útil para ela. Mas essa era apenas a escolha deles. É claro que a rainha Truzena criticou a piada, mas será que era realmente uma piada? Raka apenas sorriu com a reação da mulher, pois percebeu que somente ela e Kargen tinham o poder nessa sala, porque todos aqui queriam se tornar sua esposa. Mas, de repente, Sua Majestade, o Imperador, foi anunciado, e todas as disputas cessaram instantaneamente, porque em um momento tão importante era necessário se concentrar em Sua Majestade. De repente, Raha quebrou o silêncio no salão, aproximou-se rapidamente de Kargen e todos no salão arfaram de surpresa, especialmente a rainha Trusenate. Bem, a princesa estava planejando usar seu poder como isca. Ela olhou para o irmão com um olhar de cachorrinho. Quando ele perguntou o que havia de errado, Rasha disse: Você pode me dar uma escrava? Kargen não recusou a irmã, mas disse a ela que Raka poderia escolher qualquer mulher na plateia, e ela se tornaria sua escrava, bastando que ela apontasse o dedo para alguém na multidão. Raka virou-se para a princesa Trucena e disse: Ainda não conheço nenhum Kargen, mas se eu encontrar um que me agrade, eu lhe direi imediatamente. A pobre garota estava tremendo de medo, pois era ela que estava ameaçada de se tornar escrava de Rasha, e ainda assim alimentava as esperanças de seus pais, que permaneceram ao seu lado. Aproximando-se da garota, Raka disse: Não fique chateada com isso, pois sou eu quem a manterá fora do inferno. É claro que a princesa queria ser a noiva de Kargen, mas não tinha planos de se tornar escrava da irmã dele. Durante o banquete, Kargen elogiou a garota por ter organizado tudo perfeitamente, como ela sempre fazia,
e Rasha tinha um talento especial para organizar tais eventos. A princesa respondeu que havia se esforçado ao máximo, pois era uma festa muito importante para Kargen encontrar uma noiva, e esses milagres não acontecem todos os dias. Bem, de acordo com os boatos, sabia-se que Haka havia selecionado vários candidatos que poderiam ser os primeiros a conhecer Kargen. Quando Haka perguntou o que seu irmão pensava sobre isso, o imperador disse: "Não sei, não há nenhuma mulher no mundo que se pareça com minha irmã. Seria melhor se todos no império usassem perucas azuis. Eu ficaria feliz." Mas então ele riu, porque se Haka quisesse fugir, seria muito difícil encontrá-la, porque ela era a única em todo o império com um cabelo azul tão profundo. Mas, depois de uma pausa para rir, o homem disse: "Mas haha, existe algo como IC neste mundo." Essa foi uma dica sutil de que Kargen poderia esperar que a princesa traísse ou fugisse. Uma das convidadas percebeu que eles estavam conversando entre si e, de propósito, foi até a família imperial e quis falar com eles. Depois de atrair a atenção deles, uma desconhecida disse: "Princesa, você está linda hoje." Essa mulher se chamava Lady Jamela. Haka agradeceu educadamente e olhou ao redor da sala com a cabeça erguida, sabendo que em breve deixaria esse banquete. Portanto, desde que fosse necessário que ela ficasse de pé e decorasse a sala como uma bela decoração, ela o faria. Lady Jamela estava bastante desconfiada ultimamente. Muitas pessoas a cumprimentavam. Ela costumava ser bastante poderosa, mas depois decidiu se aposentar. Mas era um pecado não comparecer a um feriado tão importante do ano. Várias horas se passaram antes que a princesa pudesse retornar aos seus aposentos, acompanhada por 2 assistentes, uma criada e um guarda-costas, e seguida pelo mordomo de Kargen. Ele perguntou por que a princesa estava voltando para a sala tão rapidamente, ao que Haha respondeu: "Esse banquete foi organizado para que o imperador pudesse encontrar uma noiva. Não acho que minha presença lá seja necessária, especialmente porque não é bom que estejamos sempre juntos." O mordomo disse que, em um dia tão importante, o imperador deve estar sob enorme pressão e tensão, ao que Haha apenas pediu que ele o ajudasse se estivesse preocupado com Kargen. Mas ele não parecia que iria desistir tão facilmente. Seus olhos deixaram imediatamente claro o que ele queria. Inclinando-se gentilmente para o ouvido da princesa, o mordomo disse: "Você não acha que a princesa deveria cuidar dele? Pegue a mão dele e o imperador se sentirá muito melhor." Esse não era um pedido direto do mordomo, mas Rasha não podia se opor. Ela só pediu tempo para se arrumar e trocar de roupa. O homem disse: "É uma ótima ideia. Sua Majestade gosta de vestidos abertos. A princesa tem uma pele muito macia. Posso dizer que você é muito inteligente. E estou convencido de que o imperador ficará feliz com essa transformação." Haka apenas acenou com a cabeça, fazendo o possível para chegar ao quarto sem fazer perguntas. Mas então, o mordomo não percebeu como uma figura forte e alta apareceu na frente dele. E não foi preciso ser um gênio para perceber que não era a princesa que estava na frente dele. Sed quase ignorou o homem e imediatamente perguntou a Rasha se ela estava planejando ir à mansão. E a garota rapidamente se dirigiu a ela. Ela ajustou a camisa dele de brincadeira e disse: "Sim, estou indo. Ouça, estou tão cansada e quero me deitar. Venha comigo, diga à Sua Majestade que estou indo embora." Antes que o mordomo pudesse dizer uma palavra, Haha o interrompeu rapidamente, e o homem não teve escolha a não ser se despedir da princesa com uma cara séria e um sorriso apertado, pois ele parecia precisar de algo dela. O homem não disse mais nada, porque o corpo forte de Sed, que mal cabia na porta, era definitivamente mais intimidador do que o poder da princesa. Enquanto isso, Lady Jamela estava conversando com Kargen, e eles estavam ali parados conversando há algum tempo. Alguns dos convidados os notaram e não ousaram incomodá-los. A garota disse: "Graças à princesa, que certamente preparou este banquete, todos os convidados estão encantados e de bom humor." Kargen não pôde deixar de concordar com esse fato, mas de repente fez um elogio inesperado a Lady Jamela, dizendo que ela estava usando um vestido inegavelmente bonito hoje, que enfatizava perfeitamente sua boa aparência. A moça sorriu timidamente e agradeceu ao imperador por um elogio tão generoso, mas parece que essa gratidão não lhe causou emoções tão violentas como a moça esperava. Ao perceber que já estava ali há algum tempo e que o imperador devia ter outras coisas para fazer, Jamela disse que não queria perder mais tempo, então simplesmente se desculpou e saiu. Kargen não negou o desaparecimento dela.
Apenas acenou com a cabeça em resposta e decidiu caminhar pela propriedade, pois definitivamente tinha alguns assuntos a tratar. No entanto, inesperadamente para si mesmo, ele achou difícil desviar o olhar de Jamela. Por alguma razão ela o tocou. Ele não sabia o que havia nela, mas sua determinação e percepção, seu senso de confiança em torno dela o atraíram. Seus olhos também eram azuis, e imediatamente a imagem de Rasha veio à mente. A garota não era vista há muito tempo, e Kargen percebeu isso apenas quando olhou nos olhos de Jamela. Quando o imperador perguntou aos convidados onde Haka poderia estar, eles disseram que ela provavelmente havia retornado à sua propriedade e que, de qualquer forma, parecia cansada. Mas logo os convidados se arrependeram de ter aberto a boca, porque o tom de raiva que se seguiu às palavras "como uma mansão" não podia ser comparado a nada. Os convidados disseram que só viram a princesa se dirigindo para a saída com seus assistentes, e depois voltaram para o salão. Mas antes que pudessem terminar suas desculpas, Kargen imediatamente deixou todas as atividades planejadas e se dirigiu para a propriedade da princesa. Ele disse em voz alta: "Se ela quiser brincar de esconde-esconde, ficarei feliz em encontrá-la eu mesmo." Todos ficaram instantaneamente assustados. Mas e o banquete? Haka o organizou por tanto tempo, e agora Kargen ia deixar todos lá em busca de sua irmã? A opinião dos outros parecia ser a menor de suas preocupações. Enquanto isso, Sed falou calmamente com Rasha, perguntando se ela era uma garota, como ele havia feito antes, como mordomo. É claro que não havia desejo de dizer a verdade, porque era arriscado confidenciar a um escravo seus medos mais profundos. Mas, por outro lado, essa pessoa havia se tornado importante para ela, e ela se perguntava se Sed continuaria a mentir para ela. Bem, Haka optou por dizer a verdade e disse: "Ok, então você está certa. O mordomo-chefe é uma daquelas pessoas que coloca joias Kargen em mim quando tenta me tocar. Ele sempre diz como minha pele é macia." Ela falou sobre seus sentimentos, como ela se tornou um brinquedo decorativo para Kargen e os convidados, como ela perdeu o sentido da vida, como ela não entendia mais por que estava tentando. Rasha perguntou se Seda estava satisfeito com sua história, mas como não obteve resposta, decidiu interromper a conversa. Haka queria encher sua cabeça com pensamentos completamente diferentes, coisas diferentes, e se certificar de que Kargen não a incomodasse no momento. Olhando para o rosto triste de Sid, a princesa não conseguia entender o motivo disso. Ele estava com nojo? Ou talvez estivesse apenas infeliz perto dela. Desde o primeiro encontro, o cara evitava beijar, não queria nem tocar em Rasha. Isso a incomodava há algum tempo e agora parecia ser o momento certo para conversar. Os olhos de Sid estavam sombrios. Era como se algo o estivesse incomodando. Ele exalou um suspiro triste e disse que Haha deveria saber de algo. Ele havia sido levado à escravidão contra sua vontade. Ao mesmo tempo, ele tinha outros pensamentos em sua cabeça. Ele estava preocupado com o fato de Haha saber que aquela era sua primeira noite com uma mulher. Ele tentou esconder isso, mas alguns sinais no comportamento da garota mostravam que ela estava adivinhando. Enquanto o homem tentava organizar seus pensamentos, Rasha sorriu, pegou o queixo de Seth e o beijou gentilmente. Depois de um longo beijo, a garota se afastou por um momento e perguntou: "O que você acha disso?" Ela colocou o dedo na boca de Seth e perguntou novamente: "Essa é uma resposta que lhe agrada?" Essa noite foi como todas as noites anteriores. Sed e Rasha se abraçaram e se beijaram, dando um ao outro novas emoções. Quando eles se beijam, seus corpos parecem estar em chamas, e Haka sente que está derretendo como gelo e perdendo a cabeça. É como se ela estivesse muito bêbada. Isso a fez se lembrar de momentos passados em que ela se sentia da mesma forma. Mas, ao contrário daqueles dias, ela não se sente mais tão mal. Quem é esse Sed que evoca tais lembranças e emoções em Rasha? Na opinião da garota, ele deve ser nobre. Apesar de odiar esse império, ele nunca descarregará toda a sua raiva nele. De repente, Sed percebeu um homem observando ele e Rasha pela janela do quarto, justamente quando ela estava experimentando as emoções mais intensas. Enquanto isso, o furioso imperador Karien apareceu e tentou encontrar sua irmã. Ele viu os servos reunidos sob o cômodo de onde vinham sons estranhos. Ele foi até o cômodo. As empregadas tentaram avisá-lo gentilmente que ele não poderia ir lá agora, mas ele a olhou ferozmente e entrou no quarto. Lá, ele viu sua irmã sentada no colo de um homem e seu assistente ajoelhado diante dele. Kargen gritou: "Estou procurando por você há muito tempo, e você esteve aqui o tempo todo!"
De repente, Sed se levantou do sofá, puxou Haru para o lado e se ajoelhou na frente do imperador, fazendo uma reverência. Kargen se perguntou se estava vendo um escravo que havia sobrevivido. Ele também era lindo. O imperador perguntou com severidade: "O que o camareiro está fazendo aqui?" O cinegrafista sorriu histericamente, de modo que todos os seus dentes ficaram visíveis, e começou a dar desculpas de que não havia feito nada de errado. Então, o imperador se aproximou da moça, pegou-a pelo queixo e perguntou-lhe se alguém a havia ofendido. A moça respondeu que o camareiro a estava espionando, principalmente quando ela estava com outro homem. O cinegrafista começou a gritar e a dar desculpas de que isso não havia acontecido. Mas a garota continuou, dizendo que estava incrivelmente envergonhada de si mesma. Agora ela está até pensando em tirar a própria vida por causa disso. Mas talvez tenha sido o imperador quem ordenou que ela fosse espionada? Kargen olhou para seu assistente com um olhar vazio. Sua expressão era severa. Em seguida, voltou-se para Haha e disse que não teria se atrevido a dar tal ordem. Então a garota fez uma expressão triste e pediu para se livrar de Kemerger de acordo com a lei. É claro que o mordomo conhecia a lei e sabia que Kargen não tinha saída. As regras eram regras para todos, e ninguém tinha o direito de espionar a vida privada da princesa ou seria punido. O mordomo gritou a plenos pulmões: "Espere, por favor, espere! Eu nunca ousaria ofender a princesa dessa forma." Ele continuou a gritar. Seus gritos provavelmente poderiam ser ouvidos em outro império. Mas um momento depois, ele ficou em silêncio para sempre. Sua cabeça caiu no chão e Kargen limpou algumas gotas de sangue de seu rosto com uma expressão cansada. Sentando-se gentilmente ao lado de sua irmã feliz, o homem disse: "Sabe, Haka, faz muito tempo que não seguro uma espada em minhas mãos. É até bom lembrar desses sentimentos. Acho que o problema com o mordomo foi resolvido agora. Mas quem é esse cara?" Tratava-se de Sed. E é claro, depois de tantos rumores sobre sua identidade secreta, era interessante saber mais sobre ele, além de sua condição de escravo da princesa. Rasha explicou que ele era o único sobrevivente e que havia sido um sujeito de teste na Terra Santa. Mas quando perguntada se havia algum escravo semelhante naquela terra que conseguiu sobreviver, Haka negou que fosse revelar o segredo da vida dele imediatamente, e ela não tinha planos de revelar esse segredo a ninguém. Olhando para esse homem robusto, Karzen perguntou se Haha estava feliz com ele, e se ele era o tipo dela, ao que a garota respondeu rindo: "Karzen, tudo o que você me dá é o meu tipo." O homem encostou carinhosamente a bochecha no rosto da garota, e a carícia que fez no nome de Haki pareceu estranha, considerando que há apenas 1 segundo ele havia matado um homem. No entanto, Kargen pediu a Haru que voltasse ao banquete, porque o palácio não poderia ficar sem a princesa. Ela tinha que defender sua posição e manter todos os convidados sob controle, controlando a situação. Bem, nessa situação, discordar de seu irmão poderia ser considerado um passo para a morte. Então Haka simplesmente concordou e quis se preparar. De repente, o imperador pediu Cid emprestado por algumas horas para esconder o mordomo em algum lugar, pois seria difícil para ele lidar com a situação sozinho. E seria muito mais fácil com um homem tão forte. Haka o chamou pelo número e lhe deu permissão, o que fez Kargen rir, pois era engraçado ver a firmeza com que Haka falava com o homem. A garota explicou que Sed havia escolhido esse nome para si mesmo, mas que isso não importava mais, pois Kargen não se importava com o nome de seu escravo, desde que ele fizesse seu trabalho. Aproximando-se do mordomo e chutando seu corpo, Kargen ordenou que Cid removesse o corpo da propriedade e que ele receberia mais instruções posteriormente. Diante do imperador, Sed se ajoelhou e disse: "Obedeço a vossa majestade." Suas maneiras eram impressionantes, e a maneira como ele mantinha sua força era admirável. Mas, de repente, Kargen o empurrou, e os sapatos do imperador ficaram cobertos de sangue, mas isso não o impediu de pisar no joelho de seda. Olhando para ele, ele disse: "Deite-se no chão e rasteje. Vou encontrá-lo no banquete de Ra." Rasha odiava sua presunção, que ficou evidente depois que ele ajoelhou o escravo diante de si e o fez rastejar no chão. A parte de suas roupas e rosto que estava manchada de sangue não a incomodava nem um pouco. Ela estava preocupada com Cid. Esse homem teve que rastejar uma distância curta, mas ele teve que rastejar muito mais. Ela queria dizer algo, apoiá-lo de alguma forma, ou talvez pedir a Kargen que não cumprisse essa ordem, porque era simplesmente uma loucura, especialmente quando Haka apreciava esse cara. Vê-lo rastejar no chão na frente de seu irmão era insuportável.
O homem se aproximou gentilmente de Haka e disse algo. Suas mãos quentes a fizeram respirar com mais calma, mas ao mesmo tempo ela tentou pensar racionalmente. Sed disse algo, mas Rasha pareceu abrir os olhos de surpresa e não conseguiu dizer nada. O que ele havia dito a ela para causar tal reação? Enquanto isso, o banquete continuava. Os convidados permaneciam os mesmos. Eles realmente tinham algo para conversar, de modo que a ausência do imperador apenas os aliviou da tensão. Haka se trocou rapidamente e saiu com um novo visual. Todos a observaram com admiração. Dessa vez ela estava brilhando como nunca antes. 2 visuais em um dia era algo interessante. Kargen ainda estava desaparecido, e a pergunta era: para onde levaram o corpo? Rasha estava preocupada com Seth. Mesmo sendo um simples escravo, ele se tornou alguém muito especial para ela. Uma pessoa que podia acessar sua confiança e sua alma. Uma pessoa que inspirava confiança. Apesar de seu desejo feroz de ajudar Seda, Haha não podia correr nenhum risco, porque estava sendo observada de perto, então não podia fazer nenhum movimento brusco. A única coisa que restava era esperar pelo imperador. Então, ela se lembrou do que Sed havia sussurrado para ela na mansão. Seus cabelos se arrepiaram imediatamente. Ela corou e tentou não demonstrar. Como ele poderia dizer essas coisas para ela nesta mansão? O que diabos ele estava pensando quando disse isso? De qualquer forma, Rasha decidiu simplesmente esquecer. Sed era bastante estranho, mas também maravilhoso ao mesmo tempo. Então Rasha pensou que era apenas mais uma piada ou algo assim. Ela decidiu voltar sua atenção para os convidados, que estavam muito ativos em pegar o chocolate da mesa, mesmo que nunca tivessem tocado nele antes. A atmosfera no banquete já havia esquentado. Todos estavam brincando e rindo, mas também era perceptível que o álcool estava deixando-os enjoados. Então eles tiveram que pensar em algo. Foi uma ótima ideia misturar vinho com chocolate, e os convidados gostaram tanto que o retiraram das prateleiras. Rasha estava entediada sentada naquela cadeira. Ela nem sabia o que fazer para não levantar suspeitas e passar seu tempo normalmente. Em um dos banquetes chatos de sempre, um dos convidados gritou em voz alta: "A pessoa que deve assumir o trono é a princesa. Você pode simplesmente quebrar todas as tradições do império que foram preservadas até hoje." Os convidados olharam com medo para o convidado desconhecido que estava defendendo tão ativamente o trono que pertencia por direito à princesa. Todos os convidados no salão observavam seus gritos em choque, mas ninguém iria ajudá-lo, porque cada um deles sabia como esse protesto contra o imperador terminaria. O homem continuava gritando que o imperador deveria ser o de olhos azuis, não o mais forte. Kargen manteve a calma. Tentou não entrar em conflito, mas ouviu esses protestos. Mas ver um estranho tentando derrubá-lo era estranho. O imperador acenou com a mão, e no momento seguinte, o homem foi preso, e todos estavam tremendo de medo, porque ninguém mais poderia sair do banquete, e não era uma boa ideia agravar as relações com o imperador. Quando o hóspede tentou encontrar sua espada, ele não a sentiu no lugar de costume, pois sempre a mantinha em uma bainha perto da perna, e então a espada desapareceu de repente. Mas antes que ele pudesse descobrir onde estava sua espada, no segundo seguinte, uma lâmina familiar forçou sua cabeça a cair no chão. O sangue começou a se espalhar lentamente pelo salão de banquetes, e a multidão ficou em silêncio, segurando seus gritos. Kargen olhou gentilmente para sua irmã, que havia fechado os olhos no momento da execução, tentando não abri-los para não ver acidentalmente algo que pudesse traumatizá-la. Pegando gentilmente a mão de Haha, o homem disse: "Haha, minhas mãos doem tanto que talvez eu não consiga usar a espada por um tempo." Tudo começou quando Kargen começou a destruir os reinos vizinhos para fortalecer seu poder imperial. Seus métodos eram duros, mas Kargen os considerava eficazes. Os nobres começaram a se ajoelhar diante dele, pararam gradualmente de ir aos banquetes e tentaram evitar o álcool e outras substâncias. E Haka permaneceu em sua gaiola perfeita, onde se sentia péssima, porque a única coisa de que precisava para ser feliz era liberdade, e não toneladas do álcool mais caro, um monte de homens em seu quarto e joias caras. Ela invadiu a sala onde Sed estava sentado, sabendo que iria doer muito, pois ele havia se arrastado por todo aquele caminho. Haka ordenou que o garoto ficasse deitado, pois ela havia chamado o médico imperial e já havia pago pela consulta, e a única coisa que Sed deveria fazer era ficar quieto e não se mexer. Olhando para os joelhos rasgados dele, a princesa chorou, lamentando muito que Kargen o tivesse obrigado a fazer isso,
lamentando que agora ele estivesse sofrendo muito e que suas roupas estivessem rasgadas. Ela se ajoelhou rapidamente na frente dele e não se importou com etiqueta. Estava pronta para fazer qualquer coisa para garantir que Sed permanecesse seguro e não sentisse mais dor, porque era até assustador imaginar que tipo de ferimentos ele tinha. O homem disse: "Não precisa se preocupar, a dor é tolerável e acho que tudo ficará bem em breve." Raha ficou furiosa e lhe disse para não falar mais com ela de maneira tão formal, pois se sentia péssima quando Sed ainda mencionava que ela era uma princesa naquele estado. O homem apenas acenou com a cabeça e sorriu, e a garota imediatamente se sentiu melhor. Kargen disse que havia enviado Sed para a Encruzilhada de Prata. Acho que era assim que a chamavam. E Haka estava preocupada com Sed. Estava muito preocupada com ele. Pegando o álcool da mesa, ela pensou no fato de que levaria pelo menos 30 minutos para caminhar até a Encruzilhada de Prata. E se Sed tivesse ido até lá, levaria sabe-se lá quanto tempo nas duas direções. Bem, Haha abriu rapidamente uma garrafa de vinho caro e disse: "Vai doer, mas você tem que ser paciente." E no momento seguinte, despejou o conteúdo sobre o ferimento. A pele começou a sibilar e a ferida doeu como se tivessem jogado sal nela. Mas Sed suportou, como a princesa lhe dissera, porque ele era forte. Ele se perguntou onde Haka havia aprendido a tratar ferimentos com álcool. A julgar por sua precisão e habilidade, ela havia feito isso não pela primeira vez, mas pelo menos 20 vezes. Então, onde ela havia adquirido essa experiência? A garota não queria responder a essa pergunta e, gentilmente, afastando-se do assunto, tentou mudar para outra coisa. Mas, de repente, o senhor perguntou: "Você trata seus ferimentos?" Depois de dizer isso, ela parou. O tremor desapareceu e ela sentiu que, se Sed já havia adivinhado, ela poderia simplesmente deixar as coisas para lá. Colocando cuidadosamente a garrafa no chão, ela se desculpou. Uma lágrima rolou por sua bochecha e o desejo de destruir Kargen aumentou cada vez mais. A voz trêmula da garota disse: "Eu não quis dizer isso. Me desculpe. Eu realmente não achei que ele pudesse fazer isso com você. Então agora estou um pouco confusa. Nem sei o que dizer para me justificar, então..." Ela não conseguia falar, porque sentia o toque dele em seu rosto, suas mãos, que sempre a acalmavam e a ajudavam em tudo. Suas palmas grandes e quentes, que eram como um lugar de salvação para Rasha. Ele pediu que ela se lembrasse do que ele havia dito naquele momento, frases que ela havia pensado o dia todo e tentado esquecer. Primeiro, ele me pediu para voltar ao salão de banquetes e inspecionar tudo, até os mínimos detalhes. Quantos chocolates restavam, se havia mais manchas de sangue, quantos guardas estavam de plantão, quanto tempo levaria para esvaziar as bandejas de bebidas. Ele também pediu que eu me lembrasse de suas noites, dos momentos em que eles estavam juntos, dos dias em que Rasha me implorou para esquecer tudo. Ele pediu que ela se lembrasse das emoções que Rasha sentiu naquele dia, que as revivesse. Todos esses detalhes eram as condições de seda até que ele voltasse. Mas ele também a lembrou de que, se ela não o fizesse, ele a puniria. Haka tentou timidamente virar o rosto para evitar olhar o garoto nos olhos, mas por alguma razão não conseguiu. Depois de dar o presente, Sed disse que já sabia a resposta à sua pergunta, porque os olhos de Rasha, que estavam correndo e procurando um abrigo para distraí-lo, falavam por si mesmos. Sed tirou os cintos do vestido de Rasha, amarrou suas mãos com eles e vendou seus olhos para que ela não pudesse ver nada, apenas sentir o toque dele. O homem se inclinou para a garota e sussurrou: "Você acha que estou brincando sobre a punição?" Seu tom severo definitivamente não era uma brincadeira, mas então ele continuou calmamente: "Sinta meus lábios tocando você." Naquele momento, ela pensou no que Sed havia dito a ela depois que Chamberlain foi executado. E se ele não tivesse dito aquela bobagem, ela teria se culpado por não ter conseguido deter Kargen. Mas isso não é óbvio? Não é óbvio que isso é apenas um truque para esconder tudo o que aconteceu na ala oeste da mansão? Os pensamentos da garota foram interrompidos por Sed, que soltou o cinto e liberou as mãos da garota. Mas ele ainda não havia tirado a venda dos olhos. A garota virou a cabeça para o homem e disse: "Você está satisfeito agora? Assim que você se acalmar, tire rapidamente minha venda." De repente, a voz da empregada veio de trás da porta. Ela bateu na porta e gritou que o médico que Haha havia chamado tinha chegado. A empregada perguntou o que fazer com ele.
No início, a garota não conseguiu dizer uma palavra em resposta, pois as emoções e os sentimentos que a dominavam se transformaram em um nó na garganta. Quando não obteve resposta, a empregada começou a se preocupar. Ela perguntou se a garota estava bem. De repente, Haka gritou que ela ligaria mais tarde porque estava ocupada. Finalmente, Seth parou de demonstrar seus sentimentos pela garota e se acalmou um pouco. Rachel olhou para ele exausta e disse que não o perdoaria por desobedecê-la. Seth sorriu e disse que aceitaria essa resposta. Por fim, os dois foram para a cama, mas parece que Sed não conseguiu pegar no sono tão rapidamente quanto Haha. Ele a observou por um longo tempo, provavelmente mais de 1 hora. Seus traços suaves eram muito bonitos. Ele queria olhar para eles dia e noite, queria fazer Hahu feliz. Eliwi estava feliz por ela ser como era, apesar de a princesa entender que Sed era apenas um escravo inútil. Ela o tratava muito bem, olhando para ele com um olhar que o fazia querer abraçá-la. Todas as vezes, ela queria salvá-lo, queria diminuir a dor dele, embora ela mesma fosse a que mais sofria na propriedade. E não importava que a garota tivesse sido o centro de todos os piores rumores, que todos admirassem sua aparência, mas condenassem seu caráter. A hipocrisia desses convidados era grande demais para que se prestasse qualquer atenção a ela. Ele queria protegê-la, não proibi-la, não prejudicá-la, mas simplesmente valorizá-la e estimá-la, porque Haha era a mulher que evocava nele sentimentos estranhos, algo tão incrível que ele agarrava com as 2 mãos. No dia seguinte, a princesa foi embora, mas em seu lugar chegou uma desconhecida que disse: "Vim por ordem da princesa, não precisa se preocupar, estou cuidando de você." Ela era uma garota simpática. Apresentou-se como médica imperial da princesa e seu nome era Olivia. Na verdade, Sed ficou surpreso ao ver a criança à sua frente, e o médico também ficou surpreso, mas ela entendeu o motivo. Olivia parecia uma criança. Ninguém a levava a sério, mas ela era a médica imperial, então tínhamos que fazer o que ela dizia. Em geral, para se tornar um médico imperial, era necessário ser maior de idade, e somente um especialista experiente poderia se tornar um médico da família dos imperadores. De qualquer forma, Olivia examinou Seth e, à primeira vista, não havia ferimentos muito graves, então ela disse que resolveria esse problema rapidamente. E também ficou surpresa com o fato de haver o primeiro escravo sobrevivente nessa propriedade. Mas ela decidiu não se distrair mais e disse: "Ouvi dizer que seus joelhos estavam muito danificados. Se você não se importar, poderia arregaçar suas calças ou tirá-las para que eu possa examinar suas pernas adequadamente." Ela era a confidente da princesa. Devia conhecer Olivia há anos, e se Haha confiava nessa mulher, Sed também confiava. Depois de examinar seus joelhos, o médico disse: "Felizmente, seus ossos e cartilagens não estão danificados, mas eu o aconselharia a não forçar os joelhos por 1 semana, e também lhe darei alguns remédios para a dor para que você possa descansar e se recuperar totalmente." O homem apenas assentiu em silêncio e ouviu Olivia, tentando se lembrar de todas as recomendações do médico. A garota também notou que havia muitas cicatrizes de espada no corpo de Sid. Elas eram muito antigas e haviam se transformado em cicatrizes, de modo que Olivia não podia fazer nada a respeito devido a seus medicamentos. Além disso, o estigma em meu peito não permitia que eu usasse toda a minha força, pois não se tratava apenas de força física, mas também afetava parcialmente o poder de regeneração do corpo, de modo que esse processo poderia demorar um pouco mais do que para outras pessoas. No entanto, Olivia disse: "Ao contrário dos outros escravos, você parece bem, seus músculos estão bem, seus reflexos estão bem, seus joelhos vão se recuperar rapidamente, então não se preocupe." Enquanto observava essa pessoa alegre lhe dar conselhos sobre como se recuperar, às vezes ele se esquecia de ouvir Olivia, mas depois voltava à conversa. Ao se lembrar das palavras sobre sua excelente forma física, Sed se lembrou inadvertidamente de como Haha havia lhe dado um gole de seu sangue. Olivia perguntou de que tipo de chá Sed gosta, mas o homem não entendeu por que a médica estava perguntando sobre isso. Fazia parte do trabalho dela tomar chá com os pacientes? A garota explicou que a princesa queria que Olivia ficasse de olho na saúde de sua escrava e que ela era uma ótima conversadora. Ela também queria oferecer álcool em vez de chá, caso Sed não gostasse, mas seu marido negou categoricamente tudo. Ele pediu a Olivia que fosse embora, mas ela se recusou, procurando maneiras de conversar com o escravo, apoiá-lo ou se divertir, a fim de coletar dados sobre ele e analisar sua condição.
Como médica da família imperial, também é importante que ela monitore a saúde psicológica e moral de seus pacientes e das pessoas que são importantes para a princesa. De repente, no entanto, Sed percebeu que a princesa não tem pessoas importantes para ela, ou seja, o mundo ao seu redor está constantemente prejudicando-a e quebrando-a, e a única pessoa a quem Olivia recorreu foi Sed. Será que o médico realmente se importa apenas com ele? Ela não respondeu, então Sed decidiu continuar. Ouvi dizer que você estudou com um sábio e o homem realmente lhe ensinou muito, mas quando ele se ofereceu para continuar o trabalho dele, você recusou e decidiu se tornar a médica da princesa. Bem, parece que Sed realmente sabia muito sobre Olivia, o que a surpreendeu e, ao mesmo tempo, a forçou a revelar algumas informações que poderiam ser úteis em ações futuras. Mas primeiro precisamos entender quem são os sábios. Os sábios são as pessoas nobres do império que compartilham seus conhecimentos com o grande imperador. Olivia disse que não tinha nada a ver com eles agora, especialmente porque a princesa não permitiu que ela fosse tratada completamente. O médico só pôde examinar seu estado geral de saúde e os pequenos ferimentos em seus braços. A garota também disse, "But I see her suffering." Mas eu a vejo sofrendo, o que fez Seth concentrar seu cérebro na conversa. A garota pediu para não falar sobre coisas que Sed não sabia, caso contrário, poderia acabar mal. A princesa seria detida no salão de banquetes hoje. E Olivia considerou isso uma atrocidade da parte de Cargen, porque ele explorava tanto a irmã que chegava a ser assustador. Mas quando Olivia notou que ela estava falando demais, Sed percebeu que não poderia desperdiçar essa chance de saber mais sobre Rasha. Então, gentilmente, ele fez com que a garota parasse e o ouvisse. A garota estava assustada, não entendia o que havia acontecido e começou a pedir para ser solta, pois não havia dito nada de errado. Sed a interrompeu e disse, "Não se preocupe, não vou machucá-la. Preciso saber se você conhece bem o layout deste palácio, todas as portas, passagens secretas, corredores estreitos e assim por diante." Enquanto isso, Jamela estava na propriedade, a caminho do encontro com seu pai, e finalmente chegou. Meu pai me disse que eles finalmente haviam recebido um convite do Palácio Imperial, o que era um evento importante. O convite era para uma falcoaria, mas apenas Jamela e seu pai foram convidados, e não se sabia se a princesa estava indo com Cargen nessa caçada, mas a resposta foi mais positiva do que negativa. A garota sorriu e disse, "Sim, pai, mal posso esperar por essa viagem." Seu pai amava muito a filha, e Jamela via apenas o melhor em um casamento com Cargen. E quando recebeu essa carta, ficou feliz por se destacar entre os outros candidatos. Cargen e Haka estavam sentados em uma sala, e o homem disse de repente, "Você raramente vem à propriedade. Isso me deixa triste. Você sabe que quando você está por perto, é muito mais fácil para mim entender as questões políticas." A garota se desculpou, pois entendia que talvez não estivesse prestando atenção suficiente ao irmão, e certamente havia razões para isso. Mas Haka não iria expressá-las. Ela se lembrou de que eles haviam recebido um convite de casamento de Jamela pelo correio, e Cargen o examinou cuidadosamente. A garota viu o nome Winston no contrato. Era o sobrenome de Lady Jamela, e a imagem dela em um vestido verde claro imediatamente lhe veio à mente. Mas ele queria pedir a opinião de sua irmã primeiro, porque estava claro para ele que Haka sabia mais sobre essa garota do que ele. A princesa disse que concordou, porque Jamela lhe pareceu uma ótima candidata, uma garota doce e agradável, uma anfitriã e leal, é claro. Essa é a primeira impressão, mas também desempenha um papel importante. Cargen disse que, se eles aceitassem esse convite, a princesa logo seria forçada a ir para a Bola de Prata. Essa tradição remonta aos tempos antigos, quando o imperador ia caçar para pegar um maçarico de prata e dá-lo à sua noiva, como sinal de amor eterno e consolidação do casamento. Cargen também queria dar um pássaro desses para sua irmã, mas ela recusou categoricamente o presente porque não gosta de pássaros. Por falar em pássaros, o imperador lembrou que queria convidar a princesa para uma falcoaria que aconteceria esta tarde. Seus possíveis parentes, o pai de Jamela e a própria senhora estarão nessa caçada, então foi uma ótima oportunidade para pelo menos conhecê-los. A garota não ia recusar essa oportunidade, então logo todos foram caçar. Cargen gostava de fazer coisas assim, e quando viu uma raposa prateada vagando pela floresta, decidiu pegá-la também. Ele achou que seria um ótimo presente para Haka, então, sem hesitar, levou a raposa com ele. Enquanto isso, Haka e Lady Jamela estavam conversando e tomando chá,
Suas conversas eram semelhantes às dos aristocratas. Eles tomavam chá com cuidado e demonstravam todas as habilidades de etiqueta. Jamela disse: "Sabe, princesa, posso lhe dizer com certeza que hoje é um ótimo dia para caçar." Haka estava calma e pediu à senhora que não falasse com ela de maneira tão formal, pois se sentia desconfortável, especialmente porque eles logo se tornarão uma família. De repente, alguém chamou o nome da garota, e Haka se virou para olhar com curiosidade. Ela viu uma raposa no chão. Não estava morta, mas parecia ter adormecido enquanto era levada para a mansão. Haha respondeu: "Kargen, infelizmente essa raposa não faz meu tipo." O homem sorriu e disse que entendia perfeitamente os presentes de que sua irmã precisava e que ela não ficaria surpresa com uma carga tão pequena. Na verdade, Haka concordou com as palavras dele. Ela gostava de feras maiores que pudessem despedaçar Kargen e jogá-lo em algum lugar nas profundezas da floresta para nunca mais ser visto. Ainda assim, essa raposa era muito bonita. É claro que ela tinha que ter cuidado com ele, porque nunca se sabe que tipo de caráter o animal terá dessa vez. Mas Haka confiava na criatura. Ela planejava dar esse maravilhoso animal a Sed para que ele pudesse cuidar dele e criá-lo. Haka sabia perfeitamente que poderia ser muito entediante ficar dentro das 4 paredes. Então, isso seria um grande alívio para o problema. É claro que Seth poderia ter rido e dito que se tratava de uma criatura muito pequena e fofa. Mas e se essa raposa for morta? Haka não conseguia imaginá-la morrendo. Ela tinha muito medo de dar o animal a alguém, porque parecia que todos queriam destruí-lo. No cenário imaginário, Lady Jamela e seu pai estavam em frente a ela e assistiram à morte de seu amado. Kargen disse: "Acho que essa lã o manterá aquecido no inverno, não acha?" Era impossível olhar para ela, e Haka mal conseguia se impedir de gritar. Sed respondeu em voz alta: "Ela não gosta?" E então o sonho pareceu ser interrompido. O homem estava no meio do jardim, onde tudo estava secando gradualmente, como se algo estivesse sugando a vida das plantas. De repente, um estranho disse: "É verdade, eu não queria interrompê-lo. Esse jardim estava realmente secando muito rápido." Esse homem era um dos oficiais da corte imperial, e esse lugar pertence à princesa, e se chama Paushi. O funcionário perguntou se Sed estava esperando a princesa Waaki, e ele apenas recebeu um sorriso que falava por si só. Ele levou Cid para passear, dizendo que toda vez que vinha a esse lugar, pensava a mesma coisa que os outros homens. No entanto, isso não era surpreendente, já que esse jardim não era cuidado há muito tempo, e a princesa raramente prestava atenção nele. Mas ainda assim, de vez em quando, em dias difíceis, ela vinha aqui para se esconder das pessoas. O idoso disse que esse lugar é único porque, mesmo no inverno, mostra uma beleza que somente uma